Boa tarde a todos e todas. A gente está muito feliz de receber vocês aqui hoje. A Feira Grão Discos é resultado de um projeto do selo Grão Discos, né? Onde a gente, nos últimos 3 anos, a gente lançou discos, EPs, singles de diversos artistas da música instrumental de Belo Horizonte, alguns artistas de fora também. E esse projeto, né, coroa todo esse trabalho desses 3 anos, e a gente está muito feliz mesmo disso aqui está acontecendo. Vocês receberam no e-mail toda a programação, então eu queria convidar todo mundo a participar dos outros dias e das outras atividades também, que vai ser muito legal. E hoje a gente está aqui com a Galnader, que né, ela lançou o disco dela com a gente também, então também está sendo uma celebração de estar aqui realizando essa atividade com ela. Esse projeto é realizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, através do patrocínio da Captamed, e é isso, vamos embora. Glau, é com você. Obrigada, Octa. Obrigada, Grão Discos, né, pelo convite. Me senti honradíssima, feliz de poder partilhar, né, algo que eu trabalho, que eu pesquiso, que inclusive eu tenho desenvolvido como um produto já há algum tempo, tendo inclusive minha própria carreira como o meu primeiro estudo de caso, né. Eu, como professora, adoro estar nesse lugar, né, de poder compartilhar coisas que eu estudo, pesquiso, e eu espero que seja um momento bastante instrutivo e também divertido, porque não desafiador para a gente aqui, falando sobre negócios, né? Modelos de negócio dentro da música instrumental, e caminhos novos também para se explorar dentro da música instrumental. E eu vou dizer para vocês assim que, embora a gente tenha um título, né, bem delimitando bem assim o que a gente vai falar, de certa forma, tudo que eu estou trazendo para partilhar com vocês hoje tem a ver com a carreira de músico, assim, que se aplica a qualquer segmento dentro da música que você escolher trabalhar, assim. Eu, por exemplo, sou instrumentista, tenho uma carreira na música instrumental e uma carreira como cantora, e trabalho tranquilamente esses elementos de um lado e do outro, e eles dão ótimos resultados, assim. Boa tarde, muito bom receber vocês aqui. Algumas pessoas que eu conheço já mandaram mensagem dizendo que estão chegando também, mas eu não acho justo, né, a gente demorar, não cumprir os horários, porque senão meio que a gente incentiva as pessoas a nunca estarem no horário certo nas coisas, né? Falando rapidamente sobre mim, eu sou a Glau Nader, não sei quantos de vocês já me conhecem, eu sou cantora, instrumentista, pesquisadora de música, compositora, arranjadora. Dentro da música eu exploro o máximo de coisas, assim, de funções dentro dela. Tenho estudado tudo aquilo que me interessa dentro da música também, e entendo que esse é um lugar que a gente nunca esgota. A gente sempre tem alguma coisa para aprender, principalmente quando a gente está falando de mercado, quando a gente está falando de carreira, porque isso se atualiza constantemente, né? O que o Hermeto Pascoal precisou fazer como músico do instrumental na época dele, a gente não pode fazer, tipo, a gente não pode seguir o mesmo caminho, que não vai dar o mesmo resultado, nem um resultado próximo, porque aquela era uma época e essa aqui é outra. Na época de Hermeto, dos grandes nomes do jazz, por exemplo, a gente não tinha internet, não tinha globalização, né? Se gravava discos com uma faixa de um lado e uma faixa de outro, por exemplo. É um outro mundo, né? Eu acredito, inclusive, que existiam facilitações e dificuldades naquela época, como existem facilitações e dificuldades na nossa época. Porque nem todo mundo também se sente tão à vontade, né, com as redes sociais, com pôr a cara, né, na frente da câmera, falar com as pessoas, fazer vídeos e contar sobre si. E não sei quantos de vocês, inclusive gostaria que todo mundo me respondesse isso, por gentileza, que é uma curiosidade que eu tenho. Quantos de vocês já se interessaram em fazer um curso de marketing ou algo do tipo? Esses cursos online, por exemplo, para você aprender a vender melhor o seu produto, com a expectativa de conseguir comunicar melhor o que você faz, e com isso fechar mais shows, fechar mais alunos, fechar
outros contratos? Quantos de vocês já fizeram isso? Já fez? Imagino que a maioria aqui, né? Eu mesma, na época da pandemia, gente, eu fui a surtada do curso online. Devo ter gasto mais de 10 mil reais só com o curso online. Até cair em cima de uma, né? Até cair numa pós-graduação. Ai, Natália, eu vou te dizer, você vai fazer um que eu vou lançar. Mas eu vou te contar por quê, que eu acho que você fez muito bem de não ter feito nenhum até hoje. Quem já fez, acho que vai concordar comigo. O mercado, né, vamos dizer assim, os gurus de internet, eles estão aí falando muita coisa, né, sobre como gerar esse desejo de compra no seu cliente. Mas a gente lida com experiência. Especificamente, o nosso produto é um produto subjetivo, né? E que ele tem um valor muito mais afetivo e emocional do que um valor material. Então, a lógica que o mercado opera com os outros segmentos não funciona para a gente da arte. Porque a gente não vai gerar escassez, a gente não vai virar para alguém e mentir que a gente não tem mais horários. Eu espero que a gente chegue nesse dia, por exemplo, em que a gente realmente não tem mais horário para aula, que a gente não tenha mais data para fechar um show, mas a gente, na lógica, né, do marketing, você diz isso, diz essa mentira para gerar esse desespero, nessa compulsão no outro de fechar logo com você por medo de perder essa vaga. Eu fiz uma série de cursos, e aí estou dizendo assim, deste lugar, né, de quem estudou bastante essas coisas e entendeu que nada disso praticamente se aplica ao que a gente faz no nosso segmento, porque a gente trabalha com outro tipo de negócio, a gente vende um produto final que, na verdade, se justifica pela jornada. O que o outro vivencia com a gente durante o show, durante a aula, é mais importante do que um produto final que ele vai levar. E, na verdade, que ele leva, inclusive, sem a gente nem conhecê-lo. A gente coloca as nossas músicas nos streamings, a pessoa tem acesso, inclusive, sem precisar nunca ter visto a gente. Nossa música chega em lugares que a gente não chegou, né? Muitas vezes. Então, eu quero começar falando desse lugar, que há um desconforto nosso como músicos, né? Como trabalhadores da música, em como comunicar, como vender o nosso trabalho de um jeito que também seja honesto e íntegro com a gente mesmo, com o que a gente faz, que crie essa percepção de valor no outro, mas que não seja essa coisa maluca de fingir para o outro que, olha, corre e compra porque eu vou embora, porque não vai ter esse horário. E eu vou começar dizendo para vocês que a primeira coisa que eu entendi estudando isso, e já tem uns 3 anos especificamente que eu me dedico a isso, que o que mais é complicado para o artista é definir, é dizer para si mesmo, primeiramente, quem você é. Quem é você, artista? Não é só, eu sou fulano, eu faço isso, aquilo, outro, sabe? É conseguir realmente entender quem você é e conseguir comunicar para o outro quem você é. Quem você é, o que você faz, como você faz o que faz e o porquê. Porque, no final das contas, é isso que torna você único. E sim, eu acredito tranquilamente nessa ideia de que cada um de nós, mesmo que fazendo as mesmas coisas, é único no que faz, por causa do jeito que você tem de fazer aquilo, pelo motivo que você tem para fazer o que faz. E entendo, inclusive, falando especificamente não só do pouco da música, mas aí nichando muito para dentro do instrumental, que as pessoas da música instrumental têm uma dificuldade muito maior de acessar esse lugar. Talvez porque a música instrumental tem um diálogo muito, muito específico, né? Você e seu instrumento, é meio como se você se fechasse num mundinho ali, você e o seu instrumento, e só a sua técnica importasse, só a perfeição da sua execução importasse. Isso fosse o suficiente para dizer para os outros quem você é e fazer com que as pessoas venham para o seu show, que elas consumam o seu produto, que os programadores de festivais te contratem. Mas, se você conseguir definir quem você é, se você conseguir comunicar isso para os outros, se tiver isso muito claro para você, você consegue comunicar isso para o outro. E isso faz toda a diferença. Educa Batuta, que está aqui, que levantou a mão, foi só na hora de responder a pergunta que eu fiz, ou você queria falar alguma coisa?
Quero dizer para vocês, inclusive, que está aberto para vocês perguntarem, inclusive, se manifestarem em qualquer momento aqui da nossa da Masterclass, para vocês fazerem as perguntas de vocês. Eu não me incomodo com isso. Então, tá bom. Quem é você? Quem é você, artista? O que você faz? E eu estou dizendo, nesse caso, o que você faz não tem é uma pergunta bem objetiva, tá? Não tem isso de fantasiar ou transformar em poesia o que você faz. Nada impede que você faça isso, mas eu estou perguntando de forma bem objetiva. Quem é você, artista? O que você faz? Como você faz? E por que você faz? Se eu for falar sobre mim, por exemplo, eu sou a Glau Nader, eu sou artista da música há mais de 30 anos, vivo da música, inclusive, nesses 30 anos, e faço o que faço porque escolhi a música, inclusive, na minha infância. Eu sou filha de músico, cresci nesse ambiente, e com 7 anos de idade eu já sabia exatamente que era isso ao que eu ia me dedicar. Sou filha de militar, obviamente, meu pai odiou quando eu virei para ele e disse que era isso que eu queria da minha vida. Ele achou um absurdo, né? Inclusive porque na cabeça do meu pai, viver da música profissionalmente não era uma coisa para mulher. Eu tenho 2 irmãos, eu sou a filha mais velha, e meu pai dizia sempre que era um desperdício o teu talento que eu tenho, que ele não investiria em mim, porque um dia eu ia me casar e o legado dele ia acabar em mim, olha isso, né? E ele valia mais a pena ele investir nos meus irmãos. Muita gente pode pensar, por exemplo, que com esse pequeno relato, que o que eu faço na música tem a ver com eu querer provar, né, que eu podia chegar onde eu cheguei, e eu estou planejando muitas outras coisas ainda para alcançar na minha carreira, mas eu vou dizer que, inicialmente, eu sim fui motivada muito por essa coisa de me dizer que eu não podia, eu queria provar que eu podia. Mas, como eu disse para vocês, eu escolhi a música com 7 anos de idade, eu tinha certeza absoluta que era isso que eu queria fazer. Era isso que eu queria fazer na minha vida. E tenho estudado, me aplicado pra caramba nisso. Teve a fase da vida em que eu passava 6, 7 horas por dia estudando piano. Então, a performance estava assim. Na verdade, vou falar sobre performance daqui a pouco. A performance não é exatamente aquilo que a gente diz, né? Que a gente chama de performance. Mas a execução, né? A técnica estava em dia, super em dia. A mão obedecendo exatamente todo e qualquer movimento que eu pensasse em fazer. E óbvio que a vida vai mudando, a gente vai, na verdade, abrindo o leque e percebendo que na música a gente precisa também ser um pouco elástico, né? Para conseguir viver dela, num país que ainda está caminhando para entender a arte como negócio, né? Vocês já ouviram falar no termo indústria criativa? E entendem que a gente está nós somos trabalhadores dessa indústria criativa? E é um mercado super em ascensão. O Brasil faturou bilhões, inclusive, na época da pandemia, só com música. Eu não sei se vocês acompanharam, mas acho que foi nos últimos 10 anos, com o maior boom em lançamentos que a gente viveu entre 2021 e 2022. Né? 22 já saindo da pandemia, quando a gente já estava vacinado, já podia circular novamente. Mas 2020 e 2021, muita gente, né, muito artista independente começou a tomar as rédeas, assim, dessa coisa da própria carreira e de se lançar, de colocar singles no mundo, fazer produções, inclusive, em home studio, né? Fazer aquelas produções bem caseiras até em casa. Eu vi muito material feito, assim, com simplicidade, no sentido não é simplicidade de mal feito, gente. Simplicidade de coisas com menos recursos, assim, tecnológicos, tá? Menos recursos tecnológicos, mas que soaram lindas e que alcançaram, inclusive, muita gente. Aliás, a arte num todo, né, que pode ser consumida, assim, à distância, teve bastante visibilidade nessa época da pandemia, justamente porque as pessoas ficaram em casa, né? Não podia sair para show, não podia ir para cinema, então os streamings também bombaram, né? Os streamings de séries e filmes, como os de música. Mas na vida do artista mesmo, pouca coisa mudou, na verdade mudou para pior, para muita gente, né? Porque a pandemia pegou a gente desprevenido, a gente não sabia que isso ia acontecer, muita gente não tinha caixa, inclusive, não tinha dinheiro guardado para sobreviver. Mas voltando ao quem sou eu, artista, eu, por exemplo, penso que o que a gente faz e como a gente faz é o que define a gente como artista, porque responde essa pergunta. Acho importante vocês ter isso em mente, sabe?
Se você definir, se você consegue definir quem é você como artista e por que você faz o que você faz, isso já se torna um excelente argumento para pautar os materiais artísticos que você vai ter que desenvolver. E eu estou falando do seu release, né, que é aquele texto que geralmente você escreve em terceira pessoa, né, sobre si, contando para um contratante, ou quando você tem que enviar um texto sobre si para alguma imprensa que você foi, né, convidado para participar de algum projeto. É um texto que você vai escrever sobre aquilo que realmente é relevante, que importa para você. E, na verdade, tem muito a ver com como você quer ser visto, como você quer ser entendido como artista. O que você espera que as pessoas pensem de você, como elas verão você a partir do óculos que você está dando para elas. Outra perguntinha aí, eu gostaria que todo mundo que estivesse aqui pudesse responder isso aí com mensagem ou do jeito que vocês acharem melhor, tá? Você é visto, percebido pelo mercado do jeito que você gostaria? Você sente que sim? Que as pessoas veem você exatamente do jeito como você se vê, como você gostaria de ser visto? Construindo isso, não sei. Eu acho que essa honestidade nesse lugar aqui, gente, é muito importante, sabe? Eu vivi muito tempo não sendo vista do jeito que eu gostaria, sabe? Por uma série de outras questões, eu ainda tenho que trabalhar no outro, o jeito como o outro me percebe. Mas não porque eu não me comunico bem, mas é porque, né, algumas questões sociais fazem as pessoas me colocarem em alguns lugares específicos que não são os lugares que eu gostaria de estar. Por exemplo, eu sou cantor e sou instrumentista. Mas é muito mais fácil para as pessoas, quando elas vão se referir a mim, e eu digo mais fácil, com aspas, contém ironia, é muito mais fácil para as pessoas me verem no lugar de cantora. Porque, para a maioria das pessoas, encaixar uma mulher num lugar de cantora é como se você estivesse. Ela canta. É um lugar que já, socialmente, ele já foi balizado para a mulher, né? Mulher cantora, tudo bem, ela não incomoda a sociedade em absolutamente nada. Quando você fala de uma mulher instrumentista, aí a gente está falando de uma coisa bem complexa. Porque esse lugar ainda é um lugar muito masculino. Se a gente for falar de uma mulher preta ainda nesse lugar, a gente está falando de uma coisa muito mais complexa. Aceitar esse corpo feminino preto no lugar de instrumentista, eu tenho certeza que se eu pedir para vocês falarem de 5 nomes aí, vocês não vão conseguir falar 5 nomes de mulheres instrumentistas pretas, por exemplo. Já falar de mulheres instrumentistas não é fácil. E a gente está vivendo aqui em Belo Horizonte hoje um movimento muito legal nesse sentido, né? Aí eu quero abrir essa mensagem sua aqui, Mariana. Parece que na hora de escrever um release, as características são elencadas no padrão do mercado. Quanto mais múltiplas somos, mais difícil. Olha, eu posso ajudar nisso, viu? Eu sou uma pessoa que faz várias coisas dentro da música e eu consigo elencar assim, num release que não fique gigantesco, as coisas que eu faço e os destaques nessas ocupações. Porque, querendo ou não, o release chega muitas vezes num lugar onde o seu currículo e o seu clipe não vão chegar. E é importante ter essa clareza, né, do quem sou eu, artista, que é o que eu faço e como eu faço, porque eu faço. Essas coisas vão, inclusive, ajudar o outro a me definir quando ele vai publicar alguma coisa sobre mim, por exemplo. Sabe? E vocês não tenham medo de escrever, de se identificar como artista. Aliás, todo mundo aqui está tranquilo com este termo, ser artista, sou artista? Todos vocês aqui estão bem com isso? Honestidade, hein, gente? Sim, se entende bem com isso, acorda todo dia se sentindo artista, mesmo com os perrengues. Sou artista e se entende como artista? Isso é muito importante, porque não, Pedro, poxa, e eu entendo isso, porque por muito tempo, gente, isso foi um problema para todos nós, assim. A gente, inclusive, está numa sociedade que entende que artista é quem é famoso, por exemplo. E aí isso já cria uma barreira, né? Peraí, se eu não sou mainstream, eu não sou artista. Se você virar para alguém da sua família e dizer, porque eu, como artista, essa pessoa não. Tipo, você tá doido? Você é artista como? Nunca vi você na Globo, por exemplo?
Ainda tem no imaginário das pessoas muita confusão sobre isso. Artista é quem faz arte. Né? E principalmente se você se dedica ao que faz, tenho certeza que você tem assim uma arte elaborada. Então não tenha medo de se assumir, de se entender como artista nesse lugar, né? Isso não tem a ver com quantas pessoas te conhecem, tem a ver com você e com a arte que você faz, tá? Então você primeiro de tudo é começar fazendo as pazes com esse termo, começar fazendo as pazes com o artista que é em você, com a artista que é em você, definir o que você faz dentro da música, né? Quais são as coisas que te enchem o coração, que você fala, mesmo que seja ralado, eu vou batalhar por esse negócio aqui, porque isso aqui é verdade para mim. Isso é muito importante. O que é verdade para você? Quantos de vocês, eu estou me incluindo nessa lista, gente, quantos de nós já não fizemos coisas dentro da música que não são necessariamente as coisas que a gente gosta, né? Tocou em algumas coisas que não eram muito bem a sua cara, não eram muito seu repertório, mas mais pelo quê? Né? Pelo cachê, preciso rodar, meu nome precisa ser visto. Vocês já ouviram essa máxima de quem não é visto não é lembrado, né? Isso não é mentira, viu, gente? Lamento dizer para vocês. Infelizmente, você precisa ser visto, precisa ser vista para ser lembrado. Agora, você vai querer ser visto de qualquer jeito? Você precisa ter essa pergunta do quem sou eu, artista, muito bem resolvida. Isso vai ajudar você, inclusive, a dizer sim e não para propostas de trabalho. E eu não estou atribuindo juízo de valor a nenhuma proposta de trabalho, tá? Mas, quando você sabe quem é você artista, fica muito mais fácil para você, inclusive, entender se isso aqui é para vocês ou se não é. Dizer sim e não os mais honestos também, sabe? Uma coisa que eu detesto, assim, e que é um compromisso que eu já fiz comigo há mais de 10 anos. Eu não mato cachê. Eu não faço nenhum show que eu achar que não tem a ver com a minha vida. Eu não vou para matar cachê porque eu acho desonesto comigo e desonesto com quem me contratou. Isso diz muito sobre quem eu sou como artista. Eu vou usar muitos exemplos sobre mim aqui, gente, porque eu gosto de brincar com isso, mas é a verdade, eu sou o meu primeiro case, né? E sou o meu case de sucesso. E vou dizer para vocês no seguinte, quantas pessoas aqui sentem dificuldade financeira para tocar carreira? Tipo, você sente que se você tivesse mais dinheiro, você faria coisas melhores na sua carreira. Você chegaria mais longe, seria mais visto. Só uma pessoa? O restante, todo mundo está com grana aqui suficiente para tocar carreira? Que inveja! Eu também, Gustavo. E é isso. Na música, eu vou falar que é o que a gente está fazendo, nós somos todos da música, então eu acho confortável falar desse lugar. Você não ganha dinheiro sem fazer. Eu também, Pedro, tiro do bolso. Você não ganha dinheiro sem pôr dinheiro. Não existe isso. Por mais horrorosa que seja essa a verdade. Na música, então tá todo mundo no mesmo lugar, né? Se a gente não investe um mínimo que seja nessa carreira, essa carreira não vai sair do lugar. E aí eu tô falando de mínimas coisas. Eu tô falando de você... Nem todo mundo tem habilidade, por exemplo, para escrever um release. Quem aqui já escreveu o próprio release? Gostou do que você escreveu, Mariana? Gostou? Já escreveu, Fábio? Não? Você paga alguém para escrever para você? E você, Nath? Apareceu você aqui e depois sumiu. Já escreveu? Gostou do que você escreveu? É uma coisa muito normal. E é engraçado sobre isso de escrever o seu release ou não, que a gente às vezes não gosta do jeito como a gente coloca as ideias. Às vezes tem esse complexo né, de sou artista, não sou artista, de será que eu disse coisas que eu fiquei parecendo egocêntrico ou egocêntrica? Um megalomaníaco aqui nesse meu texto? Sim, mas você tem que alimentar a inteligência artificial com as suas informações, né, para dar certo. E eu acho, inclusive, um excelente caminho, viu, gente? Se você não usa chat GPT, por favor, comece a usar. Para esse tipo de coisa, por exemplo, você pode pegar um texto que você já escreveu. Eu sou o tipo de pessoa que cumprimenta a inteligência artificial, né? Falo lá, sou super educada com o GPT, me ajuda aqui com escrever tal coisa, mas a partir das minhas informações. Porque não sei se vocês sabem, o GPT tem uma base muito louca que vai pegando umas coisas, às vezes, bem fantasiosas e mentirosas e enfiando nos seus textos. Então, é bom que você sempre, mesmo que seja só, se você jogue itens, né? Faz uma listinha de itens ali que você quer que inclua nesse texto.
é um bom caminho para quem ainda... Tipo, você começa a testar, escrever esse release, né? A partir do ChatGPT. Mas eu penso muito nisso. Você vai precisar você vai precisar entregar um release. E, muito provavelmente, esse release vai precisar vir acompanhado de 2, 3 fotos aí profissionais. Você está atualizado? Você tem fotos profissionais atuais suas? E se eu te convidar para um projeto agora, preciso... Ó, eu aprovei um projeto e eu estou convidando você para fazer parte da minha equipe e preciso mandar para a imprensa um release e foto profissional sua atualizada. Você tem aí na mão agora? Isso é importante. Olha só. Os homens nesse ponto, eles têm vantagem sobre a gente, porque geralmente o homem não muda muito de visual, né? Não muda frequentemente. Eu, por exemplo, me lasco porque eu mudo de visual de 2 em 2 meses. Então, eu tenho que estar sempre com fotos atualizadas, porque senão aquela Glau que foi para aquela foto de divulgação não parece nada com a Glau de agora, né? Mas eu quero dizer assim, se você não tiver dinheiro, você não toca a carreira. Não faz a carreira andar. E eu estou falando de mínimas coisas. Estou falando de, se você não se sente confortável para escrever seu release, pagar alguém para escrever isso sobre você, juntar o seu clipping, o seu currículo, fazer suas fotos. Você precisa ter, olha, por menos grana que você tenha, você precisa de pelo menos um ensaio por ano, sabe? Ter aí 12, 15 fotos atualizadas sobre você, com qualidade, para que você possa mandar isso para outras pessoas, tá? Quanto a quem você é como artista, hoje, quem consegue responder isso? Quem sou eu, artista? O que eu faço? Porque eu faço como eu faço. Qual é o meu diferencial no que eu faço? Ou qual é a motivação do que eu faço? Sabe por que eu estou batendo nessa tecla, gente? Quem aqui já se inscreveu no edital da Natura? Alguém já tentou o edital da Natura alguma vez? Não? O edital da Natura, como alguns outros editais, por exemplo, não sei se vocês ouviram falar do Fundo Bora Cultura Preta, que rolou no ano passado, é um edital da Ambev. Eu vou falar da Natura porque o Natura acontece anualmente, né? Embora não teve uma edição 2023 desse edital ainda, né? Passou o ano sem ele, mas deve ter uns 10 anos, pelo menos, que esse edital existe. O edital da Natura, como foi o caso do edital da Ambev também, eles pedem um vídeo. Você vai preencher tudo, escrever um projeto tal qual ele é exigido, conforme todos os editais, né, com planilha orçamentária e tudo mais que tem direito, com documentos comprobatórios, tanto da qualidade técnica da equipe e tudo mais, mas, para finalizar essa inscrição, você precisa mandar um vídeo, botar seu carão no mundo e dizer por que a Natura tem que patrocinar você. Por que a Ambev tinha que patrocinar você. E se você não tem muito claro quem é você e o que você faz, como é que você vai convencer os outros disso? Você pode dizer para mim, eu nunca vou tentar esses editais, então. Você pode viver sem tentar esses editais, é claro. Mas você não vai conseguir tocar a sua carreira do jeito que você gostaria se você não tiver clareza de quem é você como artista. A gente não consegue, inclusive, que as pessoas nos contratem ou confiem valores financeiros na nossa mão se a gente mesmo não bota fé no que faz. E nisso está implícito também o dinheiro que você investe na sua própria carreira. Eu estou falando em informação, eu estou falando em estudo, né, do teu instrumento, ou da habilidade que você escolheu para desenvolver dentro da música, e dos materiais que você apresenta para as pessoas também. Hoje, mesmo que você não queira ser o proponente de um projeto, você vai precisar, você provavelmente vai, se você, né, tem um trabalho com uma certa constância, você vai ser convidado por alguém em algum momento para compor a equipe de alguém. E para compor essa equipe, se você for, não, né, for como equipe principal, você vai ter que ter clipping, currículo na manga, atualizadinho, com as principais coisas que você faz. Como saber o que colocar nesses lugares? Se você tem clareza de quem você é, como artista, você sabe dizer, você sabe você já tem o seu ponto de partida para explicar, para vender o que você faz. E quando eu digo vender, é defender, na verdade, o que você faz, sabe? Não estou falando de, compra de mim, me contrata aí, me chama para ser seu batera, ou me chama para ser seu tecladista, não é disso que eu estou falando, não.
Eu tô falando se colocar, inclusive, no seu próprio perfil, no Instagram, do jeito que você quer ser visto. A gente vê, no geral, comportamentos muito, muito aleatórios, às vezes, principalmente de músico, né? De pessoas que postam vídeos, assim, eu conheço gente que posta vídeo todo dia, posta reel todo dia, tocando, cantando, colocando música nova ainda, inclusive, que nem foi registrada ainda já no Instagram. Eu, entendendo um pouquinho, inclusive, de direitos autorais, nunca faria isso. Tipo, nunca colocaria um trecho de uma coisa instrumental, uma coisa autoral minha no mundo antes dela estar registrada, por exemplo. Porque hoje em dia todo mundo rouba todo mundo, né, gente? Vamos falar sério. E meio que a internet é uma terra sem lei. Até você provar que aquilo lá é seu. Tem meios? Tem. Mas é tão mais moroso, tão mais complicado, né? Para que oneroso e tal? Para que esse desgaste, né? Eu diria que uma das coisas que atrapalham muito a gente como músico, é uma pressão digital. Não sei se vocês também sentem isso. Uma pressão digital para se colocar nas redes de um jeito que você sempre seja visto e por isso lembrado, mas sem saber, inclusive, para que lado você vai. Como você faz, o que você coloca na internet? Eu posto foto, eu posto vídeo, cantando, tocando, fazendo dancinha, enfim. A gente, mesmo as pessoas que têm se dito estrategistas musicais aí de uns 4, 5 anos para cá, tem muita gente, inclusive com cursos onerosíssimos. Eu nunca vi um curso. Eu tenho filhos muito lindos, será que atrapalha? Claro que não, as pessoas vão gostar de ver. Você sabe que essa coisa de colocar um pouco de pessoalidade no perfil da gente faz muita diferença. Viu, Pedro? Já respondendo essa pergunta. Sim, Mariana, exposição sem estratégia. Aí que tá, olha, dá para ter estratégia mostrando os filhos bonitos aí na internet, viu, Pedro? A verdade é que, assim, partindo do ponto que você sabe quem você é como artista, você já respondeu essa pergunta, a próxima pergunta será: como comunicar o que eu faço? Como deixar claro para o outro o que eu faço? Mesmo sem dizer, olha, fulano, eu faço tal coisa. Existem muitas maneiras de você dizer isso. Pega seu celular rapidão aí e abre seu Instagram. Todo mundo, por favor. Se eu abrir o seu perfil, se eu só olhar a sua bio, eu sei o que você é, sei o que você é e o que você faz. Pela sua bio. Não estou falando de rolar a tela, não. Cheguei lá, primeira fotinho sua, seu nome e aquele pedacinho de nada que tem ali logo abaixo da sua foto. Tá claro para mim o que você faz? O Pedro, sim. Eu posso dizer que o Pedro, o que eu já conheço, sei que ele tem uma bio que diz sobre ele. Todo mundo já teve esse cuidado de deixar claro. E assim, você não precisa deixar claro do jeito extremamente objetivo. Você pode ser poético, divertido, enfim, dizendo o que você faz, sabe? Se eu fosse produtora executiva, por exemplo, é isso que está lá no seu, então, musicista, banda, percussionista, educador musical. Ótimo. Você trabalha com uma faixa etária específica? Bom, atende todas as idades, então. Talvez essa seja uma coisa legal de colocar lá. Vamos pensar de que forma, tá? Porque pensa só, eu conheço 5 pessoas que fazem o que você faz, né? Que trabalham com percussão, que são educadores musicais. Imagina que eu conheço, assim, que eu esbarro em 5 perfis que tenham a mesma informação que o seu. Como eu escolho você? Sendo que você possivelmente é a pessoa que tem o que eu preciso, tem o que eu quero. Como eu escolho você? Essa pergunta é para todo mundo, gente. Claro que na bio você não consegue colocar, você não consegue resolver essa questão na bio. Às vezes consiga também com o tempo. Mas eu penso o seguinte: rede social para músico é o Instagram e o YouTube. Facebook já morreu, vocês sabem, né, gente? Eu espero que nenhum de vocês esteja lá sofrendo com o Facebook. Inclusive, diria que, em termos de estratégia,
embora o Instagram sempre ofereça para a gente publicar as coisas que a gente publicou no Instagram automaticamente no Facebook, eu, se fosse você, já desabilitava essa opção. Por quê? Como o Facebook já morreu, claro que tem gente lá, que tem um monte de comunidade lá e tal, mas as pessoas que estão lá, geralmente não são, inclusive, pessoas que estão muito engajadas com as novidades, por exemplo. São pessoas, inclusive, com uma faixa etária já entre 50 anos, 50 a mais, e eu diria que são menos influenciadas, inclusive, por esses materiais digitais, né? Por aquilo que aparece digitalmente. Às vezes você posta uma coisa, não sei se você automaticamente fizer esse teste, né? De publicar no Instagram e automaticamente isso ir para o Facebook, você vai ver que o alcance da sua publicação no Facebook, ela é mínima. Primeiro porque a gente já faz pensando no Instagram, que é completamente diferente do Facebook. Concorda? Lá no, no Facebook, a gente tem uma coisa que ainda parece conversa de comadre. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. A gente bate papo ainda. As pessoas conversam mesmo, nos comentários até, né? As pessoas que gostam de Facebook, que inclusive não aderiram ao Instagram. A maior parte das pessoas que eu vejo que está lá no Facebook não curtiu o Instagram. Nem tem perfil, se tem, não vai até lá. E quem é ativo no Instagram, que hoje é a principal rede social, está lá. Então, se você fez uma postagem pensando no seu Instagram, não faz sentido você postar essa mesma coisa do mesmo jeito lá no Facebook, porque o público é diferente, ele não vai reagir do mesmo jeito, e lá você vai flopar. Não é uma coisa legal. Se alguém procura uma rede social sua e o seu Facebook aparece primeiro, por exemplo, vai naturalmente entender você como um flopado. Então, eu penso que, se você quiser, se você tem um público no Facebook, faça algo específico para o Facebook, que não seja Ctrl+C, Ctrl+V do Instagram. Mas o Instagram hoje, até porque site não é uma coisa tão barata de manter até sim, mas construir um site, né? Não é tão barato, o Instagram está cumprindo muito bem essa função. Muita gente, por exemplo, se eu indico alguém, Pedro, vou usar você como exemplo. Pedro, eu fui indicada para você, não foi? Quando você recebeu uma indicação, você foi aonde me procurar? Isso. E aí ela te indicou e você foi direto falar comigo ou você foi procurar alguma coisa sobre mim na internet antes? E você foi parar onde? No meu site ou no Instagram? Pois é. Aí, olha só, gente, duas coisas bastante importantes. O jeito como a gente é visto pelos outros, que faz as pessoas lembrarem da gente para nos indicarem para trabalhos, ou lembrarem da gente para trabalhos, e ter um Instagram que fale sobre o que você faz, que comunique bem as coisas que você faz, que tenha uma certa clareza e que tenha um material onde, se você é um performer, tem material que as pessoas possam ouvir, você tocando, você cantando, para saber se tem a ver ou não chamar você. Uma indicação mais um Instagram. Pois é. E tinha o fato, né, de que duas pessoas da sua banda me indicaram, né? Um deles foi meu aluno, meu orientando de TCC e tudo mais. Então, isso faz diferença. Olha só, gente, eu tenho noção de quem eu sou como artista e aí, a partir disso, eu comunico tudo com esse mesmo viés, do jeito como eu quero ser reconhecida, como eu quero ser percebida pelas pessoas. Eu não quero só que as pessoas se lembrem que existe em Belo Horizonte uma mulher preta que é pianista, tecladista, compositora, arranjadora, que escreve um Big Band e os caramba tudo. Eu não quero só isso. Eu quero que as pessoas lembrem da minha imagem, sabe? Que eu sou a mulher das muitas tatuagens, da presença que eu tenho quando eu tô ali e da facilidade que elas têm de trabalhar comigo. É uma das coisas que as pessoas falam muito. Eu sou super organizada e eu sempre chego com as partituras de tudo que eu vou tocar. Não pode me chamar para nada, gente. Eu cheguei com todas as partituras lá para o carnaval para tocar com a roda, que inclusive foi uma super experiência que eu amei. Eu tenho esse hábito de escrever as coisas todas porque eu não gosto de confiar na minha memória, sabe? Mas essas coisas me precedem.
E eu compartilho esse tipo de coisa quando estou escrevendo, por exemplo, repertório de alguns blocos, eu publico essas coisas. Às vezes não põe no meu feed, mas põe no story, que é uma coisa, né, mais fluida, as pessoas veem com mais frequência também. Mas tudo ali no meu perfil, você pode ver que você dificilmente vai ver uma informação pessoal minha no meu perfil. Não que eu critique isso, tá, gente? Não tenho absolutamente nenhum problema com isso, mas é uma escolha minha. Escolhi que meu perfil no Instagram seja um perfil profissional, mas um perfil profissional humanizado, né? Eu sou uma pessoa, no tanto que eu postei sobre meu aniversário. Eu sou uma pessoa e não uma máquina por trás do que eu faço. Eu quero ser vista dessa forma, inclusive, mas quero, inclusive, passar o valor do que eu faço para as pessoas através das coisas, das postagens que estão ali. Que elas funcionam como mais do que o meu site, por exemplo. Eu tenho um site, né, atualizado e tudo mais sobre o meu trabalho, com coisas mais aprofundadas, com artigos que eu publico que as pessoas podem baixar. Eu vou disponibilizar posteriormente alguns materiais também para serem baixados, mas eu entendo que nem todo mundo vai clicar no meu site. A maior parte das pessoas vai para o Instagram, e a partir do Instagram fazem como o Pedro, decidem seguir, né? Vamos para o WhatsApp, então vamos conversar, vamos fazer esse contato. Um entendimento claro de quem eu sou como artista me dá clareza para comunicar tudo que eu faço. Mariana, você faz várias coisas dentro da música? Escreve para nós aí o que você faz. Bom, gente, se vocês quiserem falar também, vocês podem, mas como o Octa já falou, quem não quiser, né, aparecer dessa forma, vocês fiquem à vontade, pode escrever também. Enquanto a Mariana vai respondendo aí as coisas que ela faz, eu vou voltando aí. Eu vou falar sobre mim novamente, tá? Que eu ainda não conheço vocês, espero conhecê-los, inclusive. Espero depois que vocês deixem os arrobas aqui, de quem eu não conheço, para eu poder ir lá dar uma visitadinha no seu perfil, conhecer seu trabalho. Inclusive porque a gente vive numa grande rede, né, gente? A gente sempre está indicando pessoas e sendo indicados, né, para trabalhos. Então, eu acho que essas conexões são bem importantes. Eu faço muitas coisas dentro da música, muitas mesmo. Mas, abre rapidinho aí meu perfil, por gentileza, no Instagram. A Mariana é compositora, cantora e musicista, produtora executiva do projeto em Sabará, Quintas Inéditas. Você é jornalista, então você não tem dificuldade nenhuma para escrever, né? O release deve ser lindo e maravilhoso. Produtora de programa de YouTube, muito legal. É verdade. Você sabe, Fábio, que eu acho muito importante que você... quando você se anuncia, quando as pessoas anunciam você no show, com vocês, é Fábio Valadares ou Dom Preto? Dom Preto, né? Então, homem, assume esse nome. Esse é você. O Fábio Valadares já virou seu apelido. Tipo, só quem é muito íntimo que vai saber que você é o Fábio, né? Todo mundo te conhece como Dom Preto. E é engraçado, gente, quando você tem um nome... quando você sabe quem você é como artista, isso também te dá clareza para escolher o nome artístico, escolher como se apresentar e até o que vestir. A gente acha que essas coisas não fazem diferença, né? Mas tudo isso conta sobre nós. Ou reforça a nossa imagem para o outro. Seu nome, o Dom Preto, já venceu o Fábio Valadares. Concorda? Quantas pessoas te chamam de Fábio Valadares no show? Uhum. Tá, Fábio, porque o e-mail do marketing entendi. Mas é isso, você é o Dom Preto. Deixa isso muito claro sempre em todos os lugares, sabe? Para as pessoas, inclusive porque não tem outro Dom Preto. E é possível que a gente ache outro Fábio Valadares. Né? A Nath, por exemplo, eu e a Nath, vou dizer assim, das duas que eu estou falando aqui, temos nomes diferentes, né? Natália não é um nome tão diferente, mas Mitri é um sobrenome muito específico, somente para a gente aqui, né? Eu acho que deve ser impossível encontrar em Belo Horizonte outra Natália Mitri. Então, a Nath pode usar o nome real dela numa boa, sendo super feliz com isso, como a Luísa, sua irmã, seu tio, né? Agora, por exemplo, a gente sabe que o Toninho Horta é Toninho Horta, mas eu conheço várias pessoas Horta que não são da família do Toninho, por exemplo, em Belo Horizonte. Aqui não é um sobrenome tão diferentão assim, né? Tão exclusivo. A gente, naturalmente, se for da música, já pensa, se é Horta, é parente do Toninho. Mas eu conheço umas 4 pessoas que são Horta e não são parentes do Toninho e são da música.
Então, é muito importante você pensar sobre isso. A partir do momento que você já sabe quem você é, o que você faz, por que você faz, as coisas que te definem, eu vou usar essa expressão agora, isso também ajuda muito na imagem que você vai construir e que vai reforçar o que você faz. Porque vocês concordam comigo que a imagem da gente chega antes de tudo? Chega antes do trabalho, antes da competência, antes de todas as coisas? É a primeira coisa que as pessoas vão ver. E eu não estou falando aqui quando eu estou falando de imagem, gente, eu não estou falando de padrão, dessas coisas do tipo, não. Não estou falando de estética. Estou falando da imagem mesmo. Essa coisa de, por exemplo, tem muita gente que vai para show, não importa qual show, eu tô lá de bermuda e chinelo, por exemplo. Músico que chega no amarrotado para tocar, sabe essas coisas assim? O jeito como a gente se veste para qualquer trabalho diz muito sobre o quão a sério a gente está levando aquilo. E não estou falando que ninguém aqui tem que estar em gravata, pelo amor de Deus, hein, gente? Encontrar seu estilo. Mas é disso que eu estou falando, encontrar aquilo que se liga com quem você é e como você quer ser percebido. Isso também reforça muito a imagem que se tem da gente. E isso cria, inclusive, gera, né, uma confiança em trazer fulano ou beltrano para o trabalho. Trazer fulano ou beltrano para o trabalho. Né? A partir disso, você define como... Eu fiz uma pergunta inicialmente, acho que o Pedro ainda não estava aqui, acho que o Fábio também não. Pedro, você e Fábio, e quem mais talvez chegou depois, se sente visto pelos outros. Você se sente enxergado, visto do jeito que você gostaria com o seu trabalho? Bom. Hum, então, o Anderson não cola para as pessoas. O Lasanha já colou, né? E aí, você fica confortável em ser chamado de Lasanha? Tá resolvido, então. Porque eu acredito que tem muito a ver com isso. É óbvio que você poderia trabalhar a sua identidade nesse sentido e tudo mais. Mas se o nome já pegou, gente, quando esse nome pega e fica forte, não tem pra que brigar com isso, né? Se você está confortável com ele. Tem vezes que o nome já não faz sentido para você mais, aí é outra história. Mas se você está bem com isso, seja o Lasanha Batera, porque inclusive você não vai ter também, não vai ter confusão, né? Um Anderson, de repente, poderia ser alguém que você poderia perder trabalho para as pessoas não reconhecerem você pelo seu nome, né? O que não seria legal. Você acha, Pedro, que você não é visto do jeito que você gostaria no trabalho? Não é reconhecido, assim, tipo, as pessoas não têm a exata visão de você que você tem de você? É isso que você está me dizendo? Quanto tempo? É um bom tempo. Um bom tempo. É, quem. Todo mundo me respondeu a mesma coisa, que não está. Exceto o Fábio. Eu acho que foi só o Fábio, né, que disse que é visto pelas pessoas do jeito que ele gostaria. O restante concorda comigo que ainda não está sendo visto como gostaria? Todo mundo que respondeu que não se sente visto como gostaria, sabe como gostaria de ser visto? Todas essas perguntinhas são incômodas, gente. Sendo bem honesta, assim. Não tem como, inclusive, como não ser, sabe? Mas é interessante isso. Não acho que sou vista ou percebida, entendida, né, como tudo que eu tenho para oferecer, ou como eu me vejo, mas como eu me vejo. Se eu não tenho isso definido para mim, não tem como o outro também entender, saca? Se não está claro para mim. E você não precisa ser exatamente hoje a versão que você quer de você. Mas você precisa ter clareza disso também. Eu tenho clareza de que hoje eu não sou exatamente o que eu já planejei para mim, mas eu quero chegar em tal lugar. Eu quero ser visto, vista assim.
Quando você entende essas coisas, o jeito como você se coloca no mercado também é outro. Mas mais importante do que falar de mercado, a gente fala de mercado, gente, porque a gente comercializa a nossa arte, né? A gente se sustenta a partir dela, porque a gente encara ela como profissão. Mas existe uma coisa no nosso trabalho que faz, inclusive, muita gente que não é da música, por exemplo, não é da arte, não perceber o valor real do que a gente faz. Vou parar um minutinho para ler aqui. Também, concordo que terapia é muito bom para isso, Mariana. Poxa, Pedro, a gente vai ter que conversar sobre isso, viu? E eu acho bom que vocês se sintam à vontade para compartilhar essas coisas aqui. Eu vou fazer um jabazinho mais para o final, mas vou deixar para o final mesmo, tá? Eu vou contar só uma coisinha. Na verdade, além de ter mestrado, tá terminando doutorado em música, eu sou uma pessoa muito curiosa e, assim, muito... Eu gosto de estudar, gente. Sou professora e adoro estudar. E aí eu estou sempre fazendo uma pós-graduação aqui, outra ali, estou com outras duas no meio caminho agora, uma em História e Cultura Afro-Brasileira e uma em Storytelling e Escrita Criativa para Negócios. Mas eu concluí há pouco tempo uma especialização em Produção e Gestão Cultural. Eu já produzo, né, alguns festivais e tal, alguns projetos assim, trabalho nos projetos de outras pessoas também com produção, mas o meu foco específico para essa pós foi a carreira artística. Principalmente a carreira do artista independente, né? Que é o que eu sou e o que a maioria de nós somos. Porque, como eu comecei falando do Hermeto, né, era um outro tempo para ser conhecido, né, para ser valorizado, para ser chamado para uma gravadora. Hoje não tem gravadora chamando ninguém, né? E não acho nem que é um bom negócio hoje fazer parte de uma gravadora. Eu, sinceramente, não acho. As gravadoras, inclusive, já mudaram ao longo do tempo, elas já não são o que elas já foram, né? E conheço alguns artistas que já foram grandes, assim, foram de gravadoras e escolheram estar independentes, que acharam mais negócio isso, porque você tem uma liberdade maior sobre a sua carreira, sobre o repertório que você quer gravar, sobre a quantidade de shows que você vai ou não querer fazer, né? Pensando sobre isso, a gente tem um mercado muito mais indie, né, que é o independente, do que qualquer outra coisa. E tanto tem essa beleza, né, de ser um artista independente, que é você ser dono total do seu trabalho, mas a dificuldade de entender o que você faz e a sua arte como trabalho, mesmo. De dedicar horas como um trabalho, né? Vamos pensar assim, como um emprego careta tem um horário comercial, a gente talvez devesse pensar em ter um horário específico diário para investir, para trabalhar essa carreira. E não só a parte técnica do que a gente faz, mas também a parte administrativa. Quem aqui tem uma reserva, tem aqui R$ 100 guardado para a carreira? Você pode ter mais que isso. Quem tem um dinheiro específico guardado para a sua carreira? Você tem, Fábio? Gagard tem, Fábio também. Alguém mais? Não vou criticar, mas vou dar uma dica. A partir de hoje, você fez essa masterclass, você vai se lembrar de mim falando na sua cabeça sobre isso. Todo o cachê que você receber a partir de agora, por mais que ele já esteja assim, ultimamente está sendo isso, né? O cachê chega e já está todo comprometido. Eu tenho que pagar não sei quantos boletos desse cachê. Faça um compromisso com você mesmo e tire 10% dos seus cachês para a sua carreira. Ah, não vai ser possível tirar 10%, tira R$ 50. E põe isso numa outra conta, tá? Tenha uma outra conta digital específica para isso, para ser um dinheiro que você consiga guardar para a sua carreira e não qualquer outra coisa. Coisa triste, por exemplo, gente, é ver músico vendendo instrumento para pagar conta. Né? A gente não vive tempos muito fáceis, mas a gente está vivendo um momento interessante agora, que são, inclusive, a gente está vivendo um momento interessante de muitos editais abertos, né? Eu acredito que os editais são um excelente caminho para a gente não só trabalhar todas essas percepções aqui como artista e ter materiais artísticos em dia, né? Com materiais artísticos, entenda clipe, release, currículo e as suas fotos também, mas
A possibilidade de você aprovar alguma coisa como proponente, mas também tem isso da gente ser convidado para compor a equipe de outras pessoas. E ainda assim, por mais editais abertos, e que a gente sabe que várias pessoas são contempladas, você pode não ser contemplado em nenhum. E aí? Como é que eu faço para criar minha carreira do lugar? Todo mundo que está aqui é do instrumental? Não, né? E eu acho ótimo que vocês tenham se inscrito apesar disso, viu, gente? Porque a feira é uma feira de música instrumental, mas como eu disse no começo, essas coisas que eu estou falando aqui, elas não se fecham no nicho da música instrumental, tá? A partir de entender quem você é como artista e elencar as coisas com as quais você vai trabalhar na música, por exemplo, alguém aqui é compositor que vende composições? Mas esse é um ramo que poderia ser explorado. Concorda? Olha, eu conheço dois artistas que ficaram famosíssimos só vendendo composição. Aliás, três, né? O Peninha, não sei se aqui quem conhece ele, né? Porque, enfim, talvez se fale muito menos dele hoje, mas a maior parte dos sucessos, por exemplo, do Fábio Júnior, são do Peninha. Jorge Versilo, que começou como compositor, inclusive o primeiro sucesso dele, que está rodando numa novela que está passando agora, que é passando pela enésima vez, que é Mulheres de Areia. Quem cantou a primeira música dele, inclusive, foi o Maurício Matar. O Maurício Matar arriscou ser cantor. E aí, depois, né, vários anos, acho que ele foi uma década inteira, inclusive, só como compositor, até que em 2000 ele se lançou como cantor, cantando Final Feliz, que ele gravou direto com o Djavan. E a maior parte das pessoas não conhecia o Jorge Versilo e achava que ele era uma cópia mal feita do Djavan, que não sei o que lá. Mas ele já era um compositor consagrado. Outra pessoa foi Marília Mendonça, que começou como compositora, né? E depois de um boom como compositora, ela surgiu como cantora. Então, a composição é um meio... E eu estou falando da canção. Dentro do instrumental, então, gente, isso é uma super porta aberta. Porque nem todo mundo do instrumental, eu estou falando como alguém, né, do instrumental, nem sempre a gente está inspirado. Nath, me diga aí se também é assim com você. Nem sempre a gente está com essa veia para compor. Tipo, eu vou compor 5 músicas aqui agora para lançar um EP. Composição nem sempre é assim, né, gente? Às vezes você está com uma vez e sai 3 músicas, e às vezes você fica um ano inteiro e não sai uma. Então, a composição é um meio de trabalho também rentável, tá? Acho que quem tem essa... É raro ver essa inspiração, é verdade. Até porque, assim, a gente já ouve tanta coisa que a gente acha tão bom que a gente está sempre desmerecendo o que a gente faz, né? Tem muito isso. Então, a composição seria um super meio de rentabilizar um trabalho na música, que hoje em dia as pessoas menos fazem. Primeiro, compor, registrar, tá? E aí isso é via biblioteca municipal. Se você não sabe escrever, né, transcrever a sua música, colocar em partitura, você pode pagar alguém para transcrever para você. Eu faço esse trabalho, o Gagad faz esse trabalho, um super transcritor aí. Tem um monte de gente que faz. Quem você conhecer que sabe escrever na partitura da sua música, aí você vai para a biblioteca já a música, com letra, né, para quem compõe canção. E aí você começa a colocar, inclusive, no seu próprio perfil isso. Que você tem posições para vender. Tem grupos de música também, por exemplo. Você faz parte do Música das Minas? É um lugar para você falar do seu trabalho também, sabe? Tem muita gente que lança EP autoral, gente, que não é necessariamente composição dessa pessoa. Porque ela pega composições de outros artistas. Então, composição é um meio de você ganhar um dinheiro também. Produção, né? Tanto produção cultural, quanto produção musical, produção executiva. Para tudo isso, o que você precisa? Para você se vender como instrumentista, né, para o trabalho de outras pessoas, como cantor, o que você precisa para qualquer coisa dessas? Além de levar essa coisa a sério, né, de ter algo sólido para mostrar como um portfólio, você precisa comunicar isso. Se o seu perfil é meme, se o que você mais compartilha no seu perfil é meme, o que as pessoas vão perceber? O que vai levar as pessoas a contratarem você? Isso aí é retórico, viu? Pergunta retórica. É para pensar sobre. Tem nada contra as pessoas a compartilhar meme aqui e ali. Nenhum problema nisso. Mas eu diria, por exemplo, como uma estratégia que você tivesse 2 perfis. Um perfil pessoal, onde você é livre,
posto a foto comendo, bebendo, brincando, dançando, memes, à torta e à direito, e um perfil profissional, onde se eu bater o olho ali, eu entendo o que você faz, como você faz, e decido escolher você, inclusive. Beijo para você, Nath. Pensando, na verdade, que o Instagram é seu portfólio online. É isso. E que ele está aberto para qualquer pessoa que ouvir falar de você, que você nem vai saber que soube de você. O Pedro chegou no meu perfil primeiro, antes de falar comigo, quando ele recebeu a indicação. Ele foi no Instagram, viu meu trabalho e depois veio falar comigo. Então, você não tem controle sobre quem vai ver. Por isso mesmo, a casa tem que estar arrumadinha. Tem que vender o que você faz. E vender, o que eu digo, é deixar claro o que você faz. E, inclusive, da forma que mais faz sentido para você. Se você se expressa bem, assim, por texto, se você acha que seus textos falam bem sobre você, uma coisa que todo mundo aqui devia ter, e eu estou dando isso aqui é um super conselho. Começa a responder esta pergunta. Talvez você leve uma semana ou um mês respondendo quem é você, artista. O que você faz e por que você faz. Quando você tiver isso bem respondido, grava um vídeo de 1 minuto contando para as pessoas quem é você. E deixa isso lá no destaque, cria um destaque, quem sou eu? Ou comece aqui, sei lá. Você não precisa fazer isso agora, né? Esse vídeo. Primeiro você tem que conseguir responder claramente para você quem você é como artista. Né? Quem é você, artista? Quais são as coisas que fazem sentido para você? E provavelmente, se debruçar sobre isso, refletir sobre isso, vai fazer você escrever muita coisa. Aí depois o seu exercício vai ser fazer o quê? Um resumo consciente disso, dizendo em 1 minuto quem é você. Ou se você achar que 1 minuto é pouco, 3 vídeos aí, de repente, de 1 minuto cada um, onde você conta e coloca nesse destaque, que é para a pessoa começar por ali. E ali você vai olhar para alguém e dizer como é você como artista, o que você faz, por que você faz o que faz, e é nessa hora que você vende, inclusive, a verdade do que você é. Que você entrega quem você é ali. Que é o que eu falei do vídeo que você tem que fazer, por exemplo, para a Natura Musical. Você tem que defender o seu projeto. Mas ali você está só se apresentando. Como se fosse uma conversa mesmo. Eu sou fulano, eu faço isso, aquilo, outro, desde tanto tempo, o que me move é isso, aquilo, outro, dando um exemplo. Porque, na verdade, não existe receita de bolo. Quem diz isso de qualquer forma está falando mentira. Principalmente no nosso meio, gente, não existe receita de bolo. Cada artista é único, e apesar de, às vezes, nós estamos falando de pessoas do mesmo nicho, por exemplo, o Anderson e o Pedro são ambos percussionistas. O Nath também é. E eu garanto para vocês que vocês três têm trabalhos completamente diferentes. Que vocês têm interseção no que fazem, muito possivelmente, mas que o jeito de fazer e algumas especificidades são únicas. O Pedro faz coisas específicas que são diferentes das coisas específicas que o Anderson faz e são diferentes das que a Nath faz. E tem trabalho no mercado para os três. Muito trabalho. Quantas vezes, isso é retórico também, mas pode responder aqui se quiser. Quantas vezes você já viu outras pessoas que fazem o que você faz, com menos qualidade do que você, sendo chamado para mais coisas do que você? Por que será? Direto. É triste isso, né? Às vezes, o fulano vende o peixe dele melhor. Ele não é bom, tão bom que faz tão dedicado, é isso, sabe? Às vezes a pessoa não se dedica tanto, mas ela sabe se comunicar de um jeito que faz com que as pessoas optem por ela. Também a gente tem que ver que tipo de trampos essa pessoa está pegando, né? Você está pegando uns trampos fuleiros também, que a gente dá graças a Deus que a gente não pegou, né? Tem isso também. Mas, vocês entendem que tudo tem a ver com a gente primeiro? Mais do que com o mercado. O mercado vai se adaptando a você à medida que você tem noção de quem você é, tem clareza de quem você é. Vou contar para vocês, e isso aqui faz parte de um estudo de caso, tá? Que a gente está abrindo aqui dentro da Masterclass. Vou falar sobre mim, que eu testei todas essas coisas que eu estou falando para vocês no meu próprio trabalho. Eu componho música instrumental desde 2015. E eu já componho arranjando já para pelo menos 8 pessoas. Né? Põe quarteto de metais, percussão, baixo, bateria, piano.
E eu comecei compondo por encomenda. Eu entrei na UFMG para fazer música popular, e a gente tinha uma disciplina lá chamada rítmica, e é o Limão que dá essa aula, e ele sempre propunha que a gente compusesse acho que duas músicas por semestre, assim, né? E ele dava o que ele queria. Eu quero compasso alternado, quero isso, quero aquilo outro. E você tem que fazer em cima de uma bula que ele deu, né? Mas é bem aberto, assim. Ele pede 3 coisas na música e você faz o que você quiser fazer. E as pessoas podiam fazer canção, podiam fazer o que elas quisessem. Eu sempre fui pro lado do instrumental, porque eu achava gostoso trabalhar essa linguagem, e achando ali também um caminho para eu começar a explorar esse lugar, porque eu já estava no imaginário das pessoas como cantora. E eu queria explorar a pianista, a arranjadora e tal. E a nossa sala tinha 40 pessoas, tinha que cantar instrumento, então já facilitava, porque a gente se agrupava, né, e conseguia executar as músicas uns dos outros. E acontece que eu nunca tinha tirado as músicas do lugar, assim, tipo, eu compunha, apresentava nas aulas, e era sempre, assim, tipo, um sucesso. Quem tocava gostava de tocar, quem ouvia gostava de ouvir, mas eu não tinha posto isso para frente. Por quê? Eu não sou belo-horizontina, eu sou paulistana. Moro oficialmente em Belo Horizonte, assim, há 13 anos, agora. E não ser daqui, eu não sei se vocês que são mineiros têm essa percepção. Eu acho que um estado super acolhedor, eu amo Belo Horizonte, e hoje não trocaria São Paulo por BH jamais. Assim, tipo, BH é a minha escolha, mesmo. Eu amo morar aqui. E muita coisa, inclusive, de muito diferente e especial na minha carreira, eu comecei vivendo aqui. Apesar de já ter vindo de São Paulo, já com o meu trabalho. Não ser da cidade faz com que as pessoas tenham um pouco de dificuldade de absorver você no mercado. Por exemplo, eu posso dizer para alguém que eu sou boa, que eu faço isso, aquilo, aquilo outro, entregar meu material, tal, isso aqui. Mas as pessoas não me conhecem, né? O mineiro, vocês são desconfiados, né? É uma característica muito legal de vocês, inclusive. Mas, assim, para alguém que chega de fora para cá, isso é uma coisa que dá um certo medo. Tipo, como que eu vou fazer para me inserir no mercado se as pessoas aqui só confiam em quem eles conhecem? Então, trabalhando nessa lógica, eu entendi que eu precisava trabalhar 3 vezes mais, com mais atenção, inclusive, no meu próprio material e em como eu me mostro para as pessoas, como eu mostro o meu trabalho para as pessoas, para começar a gerar nas pessoas essa confiança. E eu comecei fazendo isso no FMG. Como aluna, eu encarava cada trabalho de prática, lá na escola, por exemplo, na FMG, como uma gig. Então, eu entregava tudo com muita perfeição, sabe? Como se eu estivesse ganhando cachê. Isso começou a fazer com que o meu nome começasse a rodar na UFMG, assim, em vários grupos diferentes, em que eu não estava inserida, inclusive. E eu fui chamada para muitas coisas. Inclusive para compor grupos de casamento, para ser instrumentista e tal. Mas a maior parte das vezes eu ainda estava sendo chamada para cantar. Embora na UFMG, nos 2 anos que eu fiz a minha graduação em 2 anos, os 2 anos que eu fiquei lá, a coisa que eu menos fiz foi cantar. Tudo que eu peguei para fazer foi tocar. Mas ainda assim as pessoas me chamavam para cantar. Como eu falei para vocês, né? Aquele lugar que está institucionalizado para a mulher, que é o lugar de cantora. A minha vida foi foram cantando muitos trabalhos como cantora, me inseri na cena aqui em Belo Horizonte, e a coisa foi andando. Mas uma coisa importante que eu preciso dizer, o meu nome começou a ser falado aqui, eu comecei a ser convidada para tocar nos lugares. Porque quem sabe toca em bar, vive da própria música, sabe que a gente tem que bater nas portas, né? A gente oferece o nosso trabalho muitas vezes, antes de ser convidado para fazer as coisas. Eu fiz uma disciplina na UFMG, que é a música do Milton Nascimento. Quem dá é o Wilson Lopes. E no trabalho final dessa disciplina, a gente sempre tem que tocar, né? A gente arranja algumas músicas do Milton, se separa em grupos e tudo mais, e faz essa apresentação. Como eu já sou arranjadora há um bom tempo, eu fiz 3 arranjos do Milton para um grupo de 10 pessoas. E apresentei e tal, e foi assim, tipo, o pessoal pirou, o pessoal da escola, e a gente fez esse show no Bar do Museu da Esquina. Foi a primeira vez que essa disciplina foi tocar lá no Bar do Museu. Nessa ocasião, o Wilson tinha acabado de ser assaltado. Não sei quem lembra desse rolê, que entraram na casa dele, fizeram a família dele de refém. Foi um negócio horrível. E eu era bolsista dele. Então, eu tive que assumir o evento no bar do museu no lugar dele. Assumir a produção, a apresentação da disciplina, porque tinha acabado de acontecer, né? Foi um dia antes, ele não estava nem com cabeça para isso.
essa situação me permitiu não só coordenar aquele evento todo, como ser vista pela dona do bar na época, que já me contratou para ser curadora do bar no museu por 1 ano. Eu fiquei 1 ano fazendo a curadoria das terças-feiras lá, com programação de música instrumental, inclusive. E a partir daí, eu recebi convites ali mesmo para tocar 2 vezes por mês com a minha jazz band, que é a Aurora Boreal, que faz especificamente Clube da Esquina em jazz. Mas, na verdade, eu trago a linguagem do jazz para o Clube da Esquina e não transformo o Clube da Esquina em jazz. De forma que as pessoas conseguem continuar tendo aquela experiência afetiva com as músicas do clube, do mesmo jeito, né? Eu não estrago a experiência. Som na linguagem, né? Eu criei meu próprio espaço. A partir dali, meu trabalho começou a ser visto, comentado, tudo mais, e eu comecei a receber convites para levar esse trabalho para outros lugares. E aí, pintaram uma série de coisas e o trabalho até que apareceu um bloco de carnaval chamado A Luz de Tieta. Era um bloco só de mulheres que tocavam Caetano Veloso. Foi, inclusive, lá que eu toquei com a Nath pela primeira vez, Pedro. E aí, eu acabei assumindo a direção musical do bloco, por ser tecladista, e a partir deste trabalho eu me inseri na cena feminina de Belo Horizonte, que inclusive é uma cena super grande, tem pelo menos umas 300 mulheres instrumentistas, cantoras e compositoras em BH, e a partir daí, a instrumentista começou a ser convidada para acompanhar outras cantoras, né? Eu já acompanhei Flávia Ellen, a Amorina, a Nath Rodrigues, Isa Sabino, né? Gravei o EP dela, inclusive, do ano passado, e fazendo vários trabalhos nesse sentido. Acompanhei vários cantores aqui em BH, e aí surgiu, na pandemia, misteriosamente, em 2021, surgiu um convite para o memorial, tipo uma chamada para o Memorial Mulheres, Memorial Instrumental. E não são mulheres instrumentistas, com trabalhos de música instrumental, e eu fui na cara e na coragem. O que eu tinha na época eram uns arquivos das aulas do Limão, assim, que ele gravou uns áudios e tal, e eu tinha as partituras arranjadas para aqueles grupos grandes e tudo mais. Até então, eu não existia na cena instrumental do Belo Horizonte. A partir desse momento, eu falei, eu tenho trabalho de música instrumental, sou compositor, sou arranjador e tal, me manda o seu trabalho. Por sorte, eu tinha acabado de escrever release e juntado meu clipe porque eu ia me inscrever para um edital do ERMIC, né, na verdade, do fundo. E a pessoa que recebeu meu material amou o trabalho, mas principalmente porque eu tinha um conceito. E eu digo para vocês, né, na música instrumental isso é muito raro, na canção até que as pessoas às vezes pensam, né, um conceito para um disco, um conceito para um show. Igual tem uma cantora que eu gosto muito, lá do Nordeste, que fez ano passado, música popular brasileira vingativa. Ela fez um show, fez uma turnê com as músicas da MPB que falam sobre vingança. E tipo, foi um super conceito. Ela foi até no Blue Note com esse show, pra vocês terem uma ideia. Conceito, na verdade, eu diria que se existe alguma coisa que pode garantir sucesso num projeto musical que não precisa, inclusive, configurar um disco, que vai muito mais dinheiro, é você criar conceito para um show. Acho que, inclusive, esse é o melhor caminho para você começar a ser visto como performer. Seja como cantor ou como instrumentista. Você criar uma proposta sonora, como, por exemplo, a Pombagira do Futuro. Sabe? Você criou um conceito e aí você pensa num repertório que conte aquela história, que amarre aquilo, e você pensa até na ordem das músicas, no que faz sentido, no que se vai vestir, sabe? Pensa na instrumentação, pensa em tudo. E isso tudo agrega nesse conceito. E a partir daí você faz um release não só seu, mas entrega um release do seu show. Eu vou contar como é que eu fiz isso com um show instrumental. Mas aí entrei para fui convidada para um evento instrumental online, que a gente estava vivendo na pandemia, né? E foi a primeira vez que eu fui gravar um show instrumental. E eu não estava tocando meu instrumental já tinha um tempo e tal, aí foi um desespero, eu só podia ir com 3 pessoas, eu mais 2, aí eu fiz uma formação muito louca, que foi piano, trompete, percussão, e tudo bem no desespero, tipo, as pessoas foram contratadas com 6 meses de antecedência, eu fui contratada com 1 semana. E amei o convite, foi uma experiência desesperadora, sobrevivemos, mas assim, foi tão desgastante no momento que aconteceu, que eu falei, mesmo, eu não vou mexer com esse negócio instrumental nunca mais, eu não quero saber disso nunca mais na minha vida. Quando eu saí, eu arranquei o carro, passei um quarteirão, eu recebi uma ligação, me chamando para uma outra programação de música instrumental.
Claro que eu voltei atrás e resolvi fazer um trabalho diferente, aí eu tive um pouquinho mais de tempo, elaborei um conceito para essa sete instrumental, vim com um quarteto, fiz novos arranjos para as minhas músicas, e aí foi um sucesso. E a partir desse momento, eu nunca mais parei de receber convites para programações instrumentais. E participei, eu participei de todos os grandes festivais daqui de Minas, como, né, de BH, Ouro Preto e companhia, tocando meu projeto. Mas, o que eu fui fazendo? Eu já tinha minhas composições, eu fui adaptando meus arranjos, mas fiz uma coisa em 2022 que eu considero como a grande virada de chave para o meu trabalho na música instrumental. Foi criar um conceito de um show. Eu pensei, não tenho grana para fazer um disco agora, não quero fazer um disco de qualquer jeito, mas eu quero trazer um show que eu não só junte músicas, que faça sentido para mim, mas que faça muito sentido para quem vai sentar para me ouvir. Eu apresento um show de música instrumental que as pessoas dizem que é muito difícil assistir sentado. Um show de música instrumental, e o meu show é de afro-jazz, porque eu trago o jazz lá na sua gênese, e eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas o jazz, ele é macumba, porque ele vem do blues, que vem do vodum, né? Então, assim, o vodum é o equivalente do candomblé lá nos Estados Unidos. Então, não tem como, na verdade, o jazz não ser dançante, né? Ele não provocar isso na gente, porque música africana faz isso, faz a gente dançar. Inclusive porque é o jeito do africano de cultuar, é o jeito do africano de ser feliz, de celebrar, é dançando. Então, a minha música tem muito essa influência. Eu trago compositores negros, né? Eu trago as minhas composições e releituras do Moacir Santos, do Baden Powell e da Tânia Maria. Quando eu já trago esses compositores, eu já começo a funilar o que eu faço. Eu trago uma direção para quem vai assistir. Eu vou ouvir só música preta. E música preta brasileira. Música preta brasileira instrumental. E o meu trabalho instrumental tem muito atabaque. Eu ponho muito candomblé, eu ponho mesmo, pensando no alujá, em todas essas coisas, todos os toques de candomblé que eu posso dentro da minha linguagem. Porque tudo isso é o alicerce do jazz. E a música instrumental, ela vem desse lugar, né? No Brasil, a linguagem de música instrumental que a gente conhece, ela vem do jazz. Por isso também a gente tem um público branco e elitista dentro desse rolê. É o que faz ser mais difícil ainda conseguir romper essa barreira e transformar a música instrumental numa música que seja mais elástica e que abrace novos públicos. Toda vez que a gente fala em jazz, o que você pensa? Você vai pensar nos bares da zona do Centro-Sul, com aquela galera que tem mais ou menos a mesma cara, assim, um poder aquisitivo X, com as suas rolhas de vinho. É isso. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, em novos caminhos, eu penso que novos caminhos para a música, gente, nem só falando de música instrumental. Conceito. Um conceito seria verdadeiro, né? Vou inventar uma coisa megalomania que não tem nada a ver com a minha vida, que eu não consiga sustentar. Isso não vai adiantar. Você tem que pensar num conceito. Falando nisso, o conceito do meu show instrumental com rock é a mesma coisa. E olha só, que é interessante. A gente está vivendo, no Brasil, especialmente, um momento em que a música instrumental está tendo bastante visibilidade. Tem muitos festivais que não são exclusivamente de música instrumental e que estão abraçando música instrumental. E o que a gente tem é um monte de gente fazendo música instrumental, mas comunicando pouquíssimo essa música. No geral, uma dificuldade grande de comunicar a própria música, né? E as coisas que nós falamos antes sobre definir quem é você e o que você faz, fazem toda a diferença. E eu diria que agregar um conceito que se amarre com quem você é e o que você faz, vai fazer sentido. Quando eu defini que eu ia trazer compositores, né, negros para dentro do meu show, além das minhas músicas, eu já defini uma rota. A partir disso, eu pensei até em quais das minhas músicas eu ia colocar. E como eu ia montar esse repertório de forma que fizesse sentido, que essas músicas contassem mesmo uma história. E não só delas terem a ver, porque, estilisticamente falando, em termos de levada, elas se combinassem. Não é só isso. É uma história que elas contam, sabe? E escrever um release a partir disso, dar um nome para esse show. E eu tenho um show chamado Ojo, que inclusive é um show híbrido, de música instrumental e canção, que tem mais música instrumental, inclusive, mas que foi o divisor de águas para mim. Abriu
todas as portas de todos os festivais que a gente tem aqui, dos grandes festivais e programações de Belo Horizonte e adjacências. Inclusive, é um produto que eu considero assim, eu estou sempre refrigerando ele, né? Trocando uma música aqui, outra ali, eu mexendo num arranjo aqui, outro ali, mas ele é um produto que agradou tanto por causa da linguagem, né? Da estética musical que eu estou propondo ali, e do fato de ter um caminho, e pensando muito mais, pensando, na verdade, primeiramente, no meu prazer, naquilo que faz sentido para mim como artista, mas jamais esquecendo do que faria sentido para quem for me ouvir. Um conceito que é muito interessante da gente como artista ter em mente é o de tribo. Criar a sua tribo. E a sua tribo pode começar com 2, 3 pessoas. 4 pessoas que se liguem no que você faz, que gostem do que você faz, que se identifiquem com o seu trabalho, e que vão, inclusive, ser as pessoas que vão falar do seu trabalho para outras pessoas, que vão mostrar o seu trabalho para outras pessoas. E tribo, você não força. Tribo tem a ver com conexão. Com o quanto aquilo que você faz sentido para o outro. Se liga com o que o outro pensa também, sabe? E é um jeito da gente fazer música comercialmente, não se sentindo vendido. Vocês entendem quando eu estou dizendo isso? Porque existe uma pressão mercadológica, né, de que a gente precisa fazer uma música que as pessoas queiram consumir, que a massa queira consumir. Eu não consigo pensar nesse negócio de massa porque não faz sentido para mim, o que não significa que não vai fazer sentido para você. Se música para massa faz sentido para você, é o que você tem que fazer. Você tem que descobrir o que a massa pensa e, eu vou dizer mais, interessantíssimo que você comece entendendo quem te segue, por que te segue. Se está lá te seguindo porque você é bonito ou bonita, né, porque é seu crush, ou porque está interessado no seu trabalho também. E aí eu acho que as caixinhas de perguntas são um excelente caminho para você entender essas coisas, né? Você fazer perguntas sutis, onde você vai descobrindo o que é que o seu público ali, no Instagram, por exemplo, tem de interesse. Do que você posta que as pessoas gostam, o que engaja as pessoas. E se entender que o seu perfil está ali como um perfil profissional, entender que você precisa deixar claro para as pessoas que ali é um perfil profissional. E que você vai falar do seu trabalho, com bastante frequência, inclusive. Agora, eu queria saber de vocês dúvidas, perguntas. Eu estou falando aqui por 1h30 já. Estou curiosa para saber o que vocês estão pensando de tudo isso que a gente está conversando aqui. Boa tarde a todo mundo. Ei, Glau, tudo bem? Eu queria que você contasse um pouco, brevemente, como é que foi seu processo de maturação que você estava contando, de se reconhecer como artista que você queria mostrar para as pessoas, né? Como você queria que as pessoas te vissem. A construção de você mesma, né? Que isso tem muito a ver com se reconhecer mesmo enquanto pessoa, né? De não ser uma mentira, né? De não ser um personagem mentiroso, de ser autêntico também. Adorei essa pergunta. Mariana falou aí um pouco mais cedo que seria importante, né, para muitas pessoas fazer terapia para conseguir entender quem é e conseguir comunicar melhor essa coisa. Para mim, a terapia veio muito depois, sabe, Mariana? Mas eu tenho certeza que se eu tivesse feito terapia, eu teria conseguido fazer essa maturação, como você diz, Pedro, muito antes. Eu tenho uma clareza de quem eu sou, da artista que eu sou, há um bom tempo. Mas eu não conseguia dizer isso para os outros. Eu tinha essa clareza para mim, sabe? Sabia muito bem quem eu sou, o que eu faço, quais são as coisas na música que me enchem os olhos, que faz meu coração dar aquela disparada. E eu sou o tipo de pessoa, inclusive, bem freak, assim. Sou organizadíssima com as minhas coisas. E eu passo madrugadas fazendo meu trabalho, porque além de ser da noite, eu gosto muito, eu meto a cara e fico fazendo isso por muitas horas. Eu faço arranjos desde meus 15 anos, né? Arranjo vocal e arranjo instrumental. E não necessariamente porque eu tinha um grupo para tocar essas coisas, viu, gente? Eu fazia por prazer mesmo. Então, eu sei quem eu sou,
desde muito tempo. Mas conseguir dizer isso para os outros foi um exercício, sim, foi difícil pra caramba. Porque sabe que eu ouvi alguém dizer isso, eu nem lembro se foi minha psicóloga que falou, que existe um egocentrismo na humildade. Tem uma falta de humildade na humildade da gente, às vezes, sabe? Aquela coisa de, eu não quero dizer essas coisas sobre mim, porque eu vou chamar atenção para mim e as pessoas vão achar isso, aquilo, outro. Diz que tem um ego nesse negócio aí. Ela falou, então eu acho que deve fazer sentido. E aí, meu medo, na verdade, assim, porque eu fui criada por alguém que não botava fé no que eu fazia por eu ser mulher. Falava assim, você é muito talentosa, mas, tipo, música não é para você vai arrumar uma outra coisa para fazer e tal. E meu pai dizia, não vou investir em você. E vai ser perda de tempo, porque você vai se casar e meu legado vai morrer em você. Eu cresci com isso. Vou ser boa no que eu faço, vou me dedicar para ser sempre muito boa, mas eu vou deixar que as pessoas descubram que eu sou boa. Eu não vou contar para ninguém que eu sou boa. As pessoas é que têm que entender isso. Mas não existe isso, você sabe, né? Não existe. A verdade é que, no fundo, todo mundo está esperando que a gente aponte o caminho. Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. Mas eu não sei se é meio que uma preguiça coletiva, mas as pessoas elas já querem tudo mastigado. Elas querem que você entregue o bolo inteiro, sabe? Ela quer, ela quer já saber exatamente quem você é. Eu acho que, talvez por isso, tem tantos lugares para a gente sair escrevendo sobre a gente. Por exemplo, você vai postar uma coisa, né, você coloca uma música sua no streaming. Tem lá um sobre você. A gente, né, como artista, você consegue lá colocar sobre você. Você faz um pitching contando sobre o seu trabalho e você tem que encher sua própria bola, porque se você não fizer isso, ninguém vai botar fé em você. Você não tem nem chance de entrar numa playlist, né, editorial se você não vender o seu próprio peixe. Então, aí eu tive que pegar esse ego aí que a minha psicóloga falou que, né, que tá por trás da humildade, pôr no bolso, eu tenho que começar a comunicar para os outros agora quem eu sou. As pessoas têm que começar a me ver do jeito que eu me vejo. E algumas das coisas, né, que eu faço, assim, as pessoas já enxergavam mesmo sem eu dizer, mas as coisas que são essencialmente musicais, que são aquelas da artista mesmo, eu percebia que as pessoas talvez não prestavam atenção nisso. Outras qualidades como super organizada, né, e tá sempre pontual, sempre pronta para o trabalho, são coisas que as pessoas entendem no ser humano, no geral. Então, era fácil das pessoas destacarem essas coisas em mim, mas não exatamente as minhas qualidades enquanto artista. Meu exercício foi, respondendo você, Pedro, eu contratei uma pessoa para escrever meus materiais artísticos. Na verdade, né, para juntar meu clipe, meu currículo e para escrever meu release. Porque eu já tinha escrito vários releases, mas não tinha ChatGPT na época, então meus releases ficaram um pouco meia boca. Sim, no texto eu sempre escrevi em terceira pessoa. Aí, o que eu fiz? Quando eu contratei essa pessoa, ela falou, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma reunião online, você vai me contar sobre você e seu trabalho, e a partir disso eu vou escrever seu texto. Beleza. Aí eu comecei a falar, e no começo meio receosa, né? Aquela coisa de não parecer orgulhosa demais do que eu faço e tal, não sei o quê. E aí, ela foi me dando corda, quando eu vi, eu estava falando tudo que eu senti, mais um pouco. A gente estava íntima já. E eu falando tudo que eu senti. E aí, ela notou tudo que eu falei. Absolutamente tudo. Aí, ela fez um texto em cima do que eu falei. Ela foi meu ChatGPT. Quando eu li esse texto, Pedro, eu chorei. Eu falei, caramba, quando alguém lê esse negócio, nunca mais vou ser contratado na minha vida. Nunca mais ninguém me contrata, porque eu estou parecendo a mulher mais mentira da face da Terra. E esse era o meu olhar sobre o meu texto. Isso tinha um efeito totalmente contrário. Como ali eu estava muito à vontade, eu fui muito honesta no que eu faço, né, falando sobre o que eu faço, como eu faço e por que eu faço, porque tudo que a gente faz tem um porquê. Ainda que a gente não pense sobre isso. Pode, às vezes, não ser um porquê elaborado, mas tem um porquê. E como eu já estou pensando sobre essas coisas há um tempo, e eu sou uma planejadora nata, né? Eu não faço nada no sopetão, assim, gente. Eu planejo para fazer. Eu tenho planos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E é por isso também que eu consigo, apesar de ser uma forasteira aqui em Belo Horizonte, tá avançando também com a minha carreira, né? Porque tem um trabalho dedicado, um comprometimento com o que eu faço e planejamento.
Aí, Pedro, eu mandei esse release, eu arrisquei. Eu primeiro falei para ela, meu Deus, se eu mandar isso aqui para alguém, eu acho que as portas vão se fechar para mim, que ninguém vai querer me contratar mais. Ela, faz um teste, manda o seu release para a primeira pessoa que te pedir. Aí eu mandei, a pessoa pirou. Eu mandei para 2 lugares diferentes, e um deles, inclusive, virou material de jornal, assim. E a partir daí eu comecei a mandar esse release, e aí eu comecei a trocar uma palavra entre aqui, mas na verdade, para dar um sentido, às vezes, de uma coisa ou outra, ou acrescentar alguma coisa, mas sempre mantendo esse mesmo cerne, de me mostrar. Porque a gente que é artista, gente, também quer ser visto. Qual é o propósito de você ter tudo isso dentro de si e não mostrar para os outros? E as pessoas querem nos ver. E eu entendi que a partir daquele texto, em que eu fiquei à vontade e falei os porquês do que eu faço e quem eu sou, aquilo começou a conectar com outras pessoas. E a minha vida, a mudança de chave para mim foi total, Pedro, total. Eu não tenho dificuldade hoje de contar para as pessoas quem eu sou, eu chego com muita segurança nos lugares, porque eu, primeiro de tudo, eu confio que o que eu estou falando é verdade, né? Eu não estou inventando, não estou colocando nem confete nas coisas. E entendi que quanto mais eu sou, nesse sentido, melhor as pessoas me percebem e melhor elas se sentem comigo também. Perfeito, obrigado. Vou ler sua pergunta aqui, Alex. Eu gosto muito de jazz, música brasileira e também rock. Como me comunicar esse ecletismo de uma maneira honesta, aproveitando essas vertentes diversas, sem parecer ser um músico só da minha banda de rock nacional? Olha, o que eu faria, por exemplo, gente, vou contar uma coisa para vocês, que pouquíssima gente sabe a meu respeito. Eu sou do jazz, muito, muito mesmo, amo música brasileira, inclusive eu tenho um disco que foi lançado pela Grão, que é um tributo a Baden Powell. Eu sou a primeira artista preta no mundo a reler Baden Powell, porque geralmente as pessoas gravam uma música ou outra do Baden, né? Eu fiz um disco inteiro em tributo a ele, e para mim fez todo sentido, inclusive porque Baden foi imortalizado por vozes brancas, né? Era importante para mim dar uma voz preta para Baden Powell. E além disso, né, de ser, inclusive, reconhecida como uma artista da cena do jazz e da música instrumental, sou pagodeira. Muito pagodeira. Tipo, eu gosto muito. O sonho da minha vida seria ter uma banda de pagode. Eu sei que não é viável no mercado brasileiro atual, né? E talvez eu devesse ter contado com essa ideia lá atrás. Não me sinto frustrada por não ter uma banda de pagode, mas quero dizer para vocês que vocês eventualmente vão ver cantando pagode. Isso acontece. 1 ou 2 vezes por ano, eu junto uns músicos no meu projeto chamado Blau Nader Samba Groove, onde eu faço samba de roda, faço samba de terreiro, faço pagode anos 90 e toco coisas, né, toco groove, coisas do Tim Maia e companhia. Como contar essas coisas todas no seu perfil? Se você já tem uma banda de rock, Alex, eu imagino que você posta coisas, né, sobre esse trabalho, vídeos e tal. Se você já faz isso, você não precisa falar mais nada sobre o rock. O rock já está resolvido. Todo mundo que entra no seu perfil já sabe que você é o quê? Que instrumento você toca no seu grupo. Então, as pessoas já sabem disso, que eu quero dizer, sabe? Se você está sempre postando essas coisas, então, você é um baterista de uma banda de rock, a galera já sabe. Agora, uma coisa que seria interessante, inclusive, é você estuda jazz, estuda bateria de jazz, de música brasileira, você faz isso? Então, de vez em quando, você poderia compartilhar seu estudo, sabe? Colocar uma música lá, quando instrumentistas que bateria e baixo fazem muito isso, de colocar uma música para tocar e tocar por cima, né? Eu acho que seria uma coisa muito legal de você fazer e mostrar para as pessoas não só que você gosta, mas como você tem linguagem para aquele estilo. Você se dedica, que você estuda aquilo. É um jeito das pessoas verem e é um jeito honesto, que é você estudando. Faz sentido isso para você? Pode ser um teste, assim, você vê como é que as pessoas absorvem isso. E você pode ser convidado, às vezes, para algumas gigs também desses estilos, justamente a partir desses vídeos. E as pessoas vão sacar que você tem linguagem para o jazz, por exemplo. Eu achei que o Alex tocava só rock. Agora eu tô vendo ele também, né? Tem técnica de vassourinha e tudo mais. O cara tem a mão para tocar outras coisas. Vou chamá-lo para tocar isso aí também comigo. Muita coisa acontece por aí. Tá? Nesse lugar. Alguém vai ter que ver você tocando outras coisas para poder chamar você para tocar essas coisas também. Mariana, muito bom isso.
dizer a verdade, a gente deixa de querer ser um personagem, que eu acho que é a pira de alguns artistas. Eu também acho. Mariana, acho que é isso. A gente tem tanto medo de parecer egocêntrico, né? Falando de si, porque eu sou artista, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E ainda tem gente entre nós também que nos julga nesse lugar. Quando você começa a falar que você faz isso ou faz aquilo. Mas, na verdade, a gente precisa dizer. Se eu não comunicar o que eu faço, como é que você vai saber o que eu faço? Né? O que mais, gente? Pode falar, Gustavo. Ô, Glau, boa tarde a todo mundo. Primeiro eu queria agradecer, assim, por esse encontro, assim, tá sendo muito importante para mim, né, estar aqui agora, te escutar, ouvir sobre a sua experiência, seus trabalhos. Eu estou aqui morando em Salvador, agora eu sou de BH, mas estou morando em Salvador, vim fazer mestrado em música, em composição, e aí estou num processo agora de uma crise, assim, de, tipo, e aí? E agora, assim, vou para o doutorado, não vou, o que que eu vou fazer? E aí começou a vir várias questões e negações, né? Essa coisa de, nossa, eu sei fazer o quê? Venho fazendo o quê? Eu tenho trabalhado muito com dança, com trilha para dança e cinema. E tenho também alguns trabalhos ligados à canção, à música instrumental. Mas é isso, eu acho que quando você fala essa questão da terapia, né, de ser vista, né, as pessoas têm que me encontrar, né, eu acho que durante muito tempo eu carreguei isso como uma prepotência mesmo, assim, achando que a coisa estava massa, mas, assim, não mostrava para as pessoas, esperava que elas escutassem e achassem massa como eu estava achando, assim. E agora eu estou tentando buscar outros caminhos, pensar que eu quero rentabilizar o meu trabalho e quero viver dele e quero colocar no mercado mesmo, assim, existir como um profissional da música, vendendo o meu trabalho, tocando, apresentando, não só tendo ele nos trabalhos que eu faço as trilhas, mas também me apresentando enquanto instrumentista, às vezes até como cantor tenho pensado sobre isso, mas mais como instrumentista. E te escutar, assim, ouvir sobre sua trajetória, seus trabalhos, assim, nossa, eu só agradeço, assim, pelo que tem chegado agora para mim, porque é como se tá vindo uma luz, assim, sabe? Nossa, é possível. Eu já estava pensando um pouco mais sobre isso, assim, eu já estava pensando, talvez, ir para um outro lugar, aquela ideia, vou fazer um concurso público, aí dali depois, mas eu falei, já não tem mais tempo, é agora, eu preciso focar, as coisas estão acontecendo, estou trabalhando, estou focando no meu estudo, estou investindo nele, mas eu preciso agora também é rentabilizar, e é isso, eu preciso agora achar alguma forma de organizar esses caminhos, né, fazer esses planejamentos de uma forma mais organizada, e conseguir colocar meu nome, né, porque as pessoas me chamam para os trabalhos, mas eu ainda não tenho muitos trabalhos nas redes, nos streamings, assim, estou agora organizando isso para colocar. Mas, enfim, eu não vou ficar aqui me estendendo, mas é isso, assim, queria te agradecer porque te ouvir me ajuda a pensar melhor, assim, sobre, opa, peraí, existem possibilidades, eu gosto muito de escrever, sabe, de arranjar, de fazer, eu faço muito arranjo para violão solo, para viola caipira solo também, que eu toco, e as pessoas ainda não ouviram, não conhecem esse trabalho, sabe? Então, tipo assim, eu preciso colocar isso porque são coisas massas, assim, são coisas que eu faço, as pessoas gostam, eu gosto muito, né, e eu acho que tem isso, né, a gente gostar do que a gente faz. Mas é isso, te agradecer demais, nossa, assim, é incrível, né? E quando você fala dos seus estudos, né, de estar buscando cada vez mais aperfeiçoar a questão da história, né, africana, preta, os tambores no seu trabalho, essas referências, é foda, assim, é foda, porque é bom saber que tem pessoas, né, trazendo mais pessoas e com o seu trabalho ali vivo, né, sempre em movimento, é massa, parabéns, obrigado por essa aula, assim, por esse encontro de hoje. De verdade, foi um revigorar, assim, a cabeça, o espírito, tudo. De verdade, obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. Fico felizona de saber, assim, né, que compartilhar isso faz sentido para vocês também. Quando eu recebi esse convite, né, da Grão, fiquei pensando, né, nas muitas coisas que eu poderia dizer sobre, gente, tem muita coisa, assim, como eu fiz uma pós em cima desse negócio, né, poderia trazer um modelo de negócio Canvas para vocês, com proposta de valor, não sei, toda aquela coisa do marketing, mas a sensação que eu tenho, a partir da minha percepção como professora mesmo, né, que eu dei 5 semestres de aula na UFMG,
E aí trouxe criei uma disciplina lá de planejamento e gerenciamento de carreira artística, e vendo que, na verdade, a maior parte dos músicos da galera da música está bem perdida, né, em coisas muito iniciais, que um modelo de negócio Canva vai ser a coisa menos necessária aqui, e que eu vou dizer assim, bem sinceramente, apesar de saber usar, que eu não precisei dele em nenhum momento da minha carreira. O que não significa que pode ser que em algum ponto seja interessante para vocês trabalhar com isso, sabe? Mas eu entendo que para este primeiro momento, para esse nosso encontro, seria muito importante falar sobre você no seu trabalho, sobre quem é você, sobre tudo que você tem de potencial dentro desse trabalho e como você diz isso para os outros, como você coloca isso no mundo. Primeiro de tudo é entendendo quem você é para você e não olhando para você com esse medo, né? Se reconhecer como artista, abraçar isso, vestir essa roupa mesmo, é para você isso. E a partir do momento que você se entende como artista, descobrir também o que é seu diferencial. O que te faz diferente de outras pessoas que fazem o mesmo que você faz. Isso é, na verdade, o ouro desse rolê todo. Porque é a partir disso que você desenvolve a sua linguagem nos seus materiais artísticos, que você desenvolve a sua linguagem para falar com as pessoas ou mostrar o seu trabalho nas redes, e que vai fazer, inclusive, vai gerar essa percepção de valor em quem contrata você. Seja convidando você para programações, né? Seja convidando você, né, como um músico para uma gravação, para um show. Tudo parte disso, sabe? E eu não estou nem falando assim, não estou falando aqui de técnica nem nada disso, porque a gente já entende que isso é um ponto pacífico. A gente sabe que tem que estar com a técnica lá no alto. A gente sempre tem que estar bom nisso. Mas isso sozinho não basta. Nenhum músico, só porque tem uma técnica excelente, vai chegar em algum lugar. O que a gente faz, na verdade, que conecta o outro, nem é a nossa técnica, é a performance. Vocês têm noção disso? E performance, gente, não é tocar, tá? O que você faz lá no seu quarto estudando não é performance. Mesmo que você toque uma música milhares de vezes e ela seja perfeita. Performance demanda que tenha plateia, mesmo que sua plateia seja uma pessoa só. Eu estou falando isso com base acadêmica, tá? Estudos acadêmicos, a academia, no mestrado, doutorado, em música, vão falar sobre performance para você neste lugar. Performance demanda plateia. Porque performance é comunicação. Eu não me comunico sozinha, né? Eu preciso tocar, e aquilo que eu toco tem que bater em alguém. E aquela pessoa me responde. Ela me responde, inclusive, com um jeito como ela senta para me ouvir. Com os aplausos que surgem no meio, por exemplo, a gente aqui do jazz, por exemplo, está muito acostumado com isso, que a gente você toca o tema e tal, quando vem um solo de alguém, às vezes nem todos os solos recebem aplausos, mas o solo de alguém, da gig, naquela música especificamente, mexe com as pessoas o suficiente para que alguém comece a aplaudir, e meio que isso gera um comportamento de rebanho, outras pessoas acabem aplaudindo também. Todas essas interações, e às vezes até a inquietação, até o fato de alguém tirar o celular do bolso e começar a mexer nele durante a sua tocada, tem a ver com a performance. É uma resposta também do outro ao que você está fazendo. Então, performance é entendida nesse lugar. A gente está acostumado, por exemplo, se eu falo alta performance, o que a gente vai pensar? Em atleta, né? Que tem que estar sempre preocupado com manter uma excelência na execução daquilo que ele faz, e dependendo de algum esportista, também tem a ver com diminuir cada vez mais o tempo para executar uma coisa. Então, está ligado no esporte à execução, à performance, mas em música é outra coisa. Em música, performance pode ser definida como comunicação. Aquela interação, né, que se retroalimenta entre o músico e o ouvinte. E aí, nesse lugar, é bom também, eu acho que ajuda, que isso se linka com essa coisa do conceito. E eu falo disso principalmente em música instrumental, porque, no geral, a gente no instrumental está muito mais preocupado com a execução do que com qualquer outra coisa. No instrumental, a gente se preocupa pouco com se o repertório está contando uma história. Se aquele repertório é só muito maravilhoso para mim, ele diz tudo para mim, não diz nada para o meu público, sabe? Eu costumo experimentar coisas nos shows. E não tocar uma mesma música sempre do mesmo jeito, ainda que eu tenha um arranjo para quê. Ou eu mudo a introdução, ou acrescento algum chorus, ou eu meto uma improvisação onde não tinha, sabe? Porque eu também acho que não é porque a música é instrumental que ela precisa ser... Ela não precisa estar parada no tempo, ela não precisa ser do mesmo jeito sempre. E uma coisa também que pensando nessa coisa dos novos rumos, eu acho que a música instrumental tá pendendo para este lugar. Por exemplo,
O Amaro Freitas. Quem conhece o Amaro aqui? Já vou falar no Amaro. Conhece o trabalho dele? O Amaro, né, um super pianista, negro e tal, e o primeiro, ele ficou conhecido a partir da Natura, né? Que é uma coisa rara, Natura, para colocar trabalhos de música instrumental, né, de aprovar, mas eu já vi 2, né? E mesmo assim são a menor quantidade de trabalhos que aparecem ali. Mas o Amaro ficou super conhecido, ele fez, e eu sei que o álbum dele de maior sucesso é o Sankofa. Ele colocou um conceito ali, sabe? E que um conceito que é honesto, que se liga com quem ele é, que se liga com a fé dele, que se liga com aquilo que ele cresceu ouvindo. Então, assim, essa coisa do sentido, de trazer sentido, conceito, tem que ser honesto com a gente também, sabe? Não é só porque uma coisa está na moda que eu vou começar a falar dela, por exemplo. Né? Por exemplo, falar sobre temáticas africanas, falar de candomblé, de banda, ficou uma coisa meio que está ficando meio banalizada, assim, tipo, as pessoas estão começando a falar sou filho de fulano, filho de Beltrano, como se fosse de peixes ou de aquário. Tá virando uma coisa meio desbandeirada, né? Gente que não tem nem respeito, nem conhece o sagrado, começando a falar sobre isso, porque acha que isso agrega um valor ao próprio trabalho. Então, eu estou dando um exemplo, né? Se não faz sentido para você, uma hora esse castelinho vai desmoronar. Agora, se faz sentido, você está mais do que certo de trazer para você. Eu estou dando esse assunto como um exemplo, né? Mas poderia ser sobre qualquer outra coisa. E a gente está vivendo um momento específico na música muito interessante, onde a gente chegou a ter explosões de muitos músicos no palco e agora a gente vai ter uma diminuição muito drástica da quantidade de músicos no palco. A gente está vivendo a era digital, e digital no sentido de também substituir instrumentos por instrumentos virtuais. O custo-benefício disso também é menor, né? Permite, por exemplo, se eu tivesse grana para fazer um EP com uma banda de 5 pessoas, se eu colocar instrumentos virtuais para algumas coisas, por exemplo, usar coisas eletrônicas, não estou falando de substituir, não vou ter um guitarrista, vou colocar uma guitarra virtual, não estou falando disso, estou falando de pensar em colocar pensar em solos de guitarra para sintetizador, por exemplo. Colocar programação eletrônica para somar com a bateria. Aí, ao invés de eu contratar um batera para fazer as 10 faixas, eu ponho um batera fazendo 3 faixas, sabe? Somando. Eu estou dizendo isso que esta é a tendência do mercado. Num todo. Então, até para a gente se entender nesse lugar e achar um espaço para a bateria continuar sendo procurada como um instrumento, não deixar de ser um instrumento, cair num instrumento que foi substituído, vocês bateras sabem que, na verdade, a bateria foi um instrumento inventado, né? Inventado mesmo. Tipo, antes a gente tinha percussionistas. Cada um tocando o seu instrumento. E aí alguém teve a ideia de acoplar na bateria X instrumentos que dariam um resultado similar ao ter 5, 6 caras tocando. Aí a tendência agora é que a bateria vire programação eletrônica. E como o baterista se reinventa nesse rolê? E Flora, como o baterista se reinventa nesse rolê? Vocês já pensaram sobre isso? Claro que tem estilos musicais que nunca vão abrir mão. Mas tendência de mercado não é para fazer a gente ficar ansioso. É para a gente pensar estrategicamente o nosso lugar. E também para reforçar a diferença de se ter um baterista fazendo aquilo, por exemplo. E, às vezes, pensar em somar o que a gente faz com as tendências novas do mercado. Durães, vou ler o que você escreveu aqui para mim. Ao longo da minha carreira, lancei alguns trabalhos que não se alinham tanto com os meus projetos atuais. Estou considerando a possibilidade de retirar esses trabalhos e relançá-los com uma nova roupagem. Você acha que tem uma estratégia interessante? Como foi a recepção desses seus trabalhos? Eles têm muito tempo que você lançou essas coisas? Eu penso assim, se você lançou e teve uma boa aceitação, uma boa recepção, né, do seu público, você deveria escolher as coisas que mais, né, que tiveram melhor aceitação, melhor recepção,
e trazer essas, né, de repente, vamos pensar em 3 músicas, 3 trabalhos, ou um EP, você pensar num EP com essa nova roupagem, para você testar isso também, sabe? Se o que você precisa é refrescar aquilo que você já fez, ou se você deveria subir coisas novas. E você acha que se esse projeto que não teve muita aceitação, se você mudasse para o que você faz agora, isso mudaria a percepção e a aceitação das pessoas sobre o seu trabalho? Estou falando assim, por alto, porque o ideal seria eu conhecer seu trabalho, né, o que você já fez e o que você faz agora, para te sugerir, na verdade, estrategicamente aí o que faz sentido, tá? Mas, no seu lugar, falando assim, com um pouco de informação que eu tenho, eu pegaria, então, assim, ao invés de gastar grana num EP, faz um single. Testa numa música. Pega uma música que teve, aliás, pega 2, pega uma que teve muita aceitação e outra que não teve tanto, e faz o teste. Já que são suas, então, seu investimento financeiro ficaria menor, coloca uma nova roupagem nisso e faz o teste, para descobrir se é o trabalho em si ou se é a linguagem que não, né, que de repente não comunicou muito com os outros. Gente, uma coisa muito importante para se ter em mente em música é que a gente faz a música que a gente gosta, né? E eu acho certíssimo. Não acho que você deve fazer a música que você não gosta. Você tem que fazer o que você gosta. Porque se você não for o primeiro fã desse rolê, você não vai conseguir fazer isso. Ninguém mais gostar. Não existe isso. Ah, se eu fizer um funk, se eu fizer um piseiro, vai rolar porque tá na moda. Tá, mas você não vai se identificar com isso e possivelmente não vai rolar também não, porque você não vai conseguir trazer verdade para o que você está fazendo, tá? Primeira coisa. Mas é importante a gente pensar, primeiro de tudo, planejamento é uma coisa que músicos precisam ter, tá? Preciso ter um planejamento financeiro, preciso planejar se vou fazer lançamentos ou não. E quando eu falo de lançamento, não estou falando necessariamente de você lançar música no streaming. Você pode lançar um show novo. Inclusive, é o primeiro passo que eu acho que todo mundo devia fazer. Pensar num show, num conceito, num repertório, num figurino e fazer uma turnê desse show. Esse show, inclusive, pode gerar grana, né, verba e público para um disco, para um EP. Faz mais sentido, inclusive, do que você sair apostando primeiro num disco para depois ver o que acontece e ver se pinta show. Aí você começa a ficar desesperado, devendo todo mundo. E eu acho que, assim, a ansiedade é uma coisa que também é generalizada no nosso meio também. A gente precisa de mais um motivo para ficar, né, cansado, estressado. E a partir disso, pensar em coisas que façam sentido para você e que se conectem com o público. Porque não adianta você querer fazer um show super louco, meter uma máscara cyberpunk, sair fazendo isso em alguns ambientes onde as pessoas não vão comprar esse rolê. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Eu sabia que você ia rir, Gagade. Eu vou aproveitar enquanto alguém mais pensa ou digita aí uma pergunta, eu vou aproveitar e fazer um jabazinho aqui. Octa, eu posso? Pode sim. Então tá bom. Olha só, gente, como eu disse para vocês inicialmente, eu tenho uma especialização, né, em produção e gestão cultural, com ênfase em carreira artística. E eu estou com mentorias abertas, tá, para artistas independentes, tanto para sua carreira específica de músico, como para cursos que você queira lançar e tudo mais, sem a piração da galera do marketing, como a gente falou aqui mais cedo, né, falando especificamente de músico para músico. E, aproveitando e sendo didática aqui, consultoria é quando você contrata alguém que é expert por exemplo, em marketing, expert em, sei lá, em lançamento, na internet tem muito disso agora. É uma pessoa que ela é um profissional que você poderia contratar para aquela coisa, para te ajudar numa coisa, mas que ela não tem a experiência da coisa. Por exemplo, uma consultoria é quando eu contrato, por exemplo, um administrador para me ajudar a planejar minha carreira e botar ela para andar. Ele entende de administração de empresas, mas ele não tem a expertise de uma carreira artística. No meu caso, é mentoria. Mentoria é aquilo que a gente dá, né, que a gente oferece, o tipo de coisa de serviço que a gente oferece quando a gente tem a mão na massa, a experiência prática da coisa, tá?
no meu caso, não só a prática, né, que eu estudei para isso. Tenho estudado, porque, inclusive, isso muda todos os dias, assim, sempre tem uma coisa nova, e eu não estou falando nem de redes sociais, eu estou falando de como operacionar a carreira, né, de fazer a carreira ser viável. E, no meu entender, eu acho que uma das coisas mais difíceis na música é se organizar a ponto de ter uma graninha para estar sempre alimentando a carreira e gerar essa percepção de valor no trabalho que a gente faz, criar essa tribo, né? E conseguir estar nas programações, nos trabalhos que fazem sentido para a gente, tá? E aí, se você não me segue ainda, pode ir lá o Nader, faz contato comigo, tem meu site lá, que você acha meu WhatsApp também, você pode conversar comigo diretamente, e vai ser um prazer atender vocês no que eu puder. Se ninguém tiver mais nada para dizer, eu quero agradecer muitíssimo, viu, o tempo de vocês aqui comigo, esse tempo da gente conversar sobre carreira, sobre planejamento e principalmente sobre como comunicar o que a gente faz, né? Eu que agradeço, gente. Agradeço o Gão pelo convite também, fiquei felizona, foi tipo um super jeito de passar esse dia de hoje, que inclusive é meu aniversário, gente. Eu adorei passar esse tempo aqui com vocês, viu? Obrigada. Maravilha, gente. Queria agradecer novamente a Glau. E a Flora já chegou, que é a nossa próxima convidada. E se Glau quiser ficar para acompanhar também, você é bem-vinda. Parabéns para você também. Obrigada. E é isso. Vamos só dar uns 3 minutinhos para a gente tomar um cafezinho rapidinho, ir no banheiro e a gente já volta com a Flora. Beijo, gente.